Olá, amigos da TV Postos, boa noite. Estamos iniciando mais um programa, A Hora da Verdade. Boa noite aí, Poteiros, Caldas, Campestre, Machado, Cabo Verde, enfim, toda a região. Nós vamos abordar no programa desta noite um assunto que realmente é apaixonante e eu tenho certeza vai merecer a atenção de todos vocês. Vamos entrevistar aqui o senhor Reinaldo Leite, que é orador e médium espírita do Núcleo Assistencial Espírita Paz e Amor, no bairro do Tatuapé, em São Paulo. Reinaldo Leite é advogado da área da família e atua na divulgação da doutrina espírita há cerca de 30 anos. Já psicografou 8 livros que foram publicados. Conosco também a presença de Edenil Melo de Brito e de Carlos Couto. Eu começo perguntando para o Reinaldo. Aliás, eu gostaria, Reinaldo, que você fizesse uma definição do que é o Espiritismo para as pessoas que naturalmente são leigas no assunto, que não conhecem com profundidade realmente este assunto do Espiritismo. A doutrina espírita foi codificada pelo professor pedagogo francês de pseudônimo Allan Kardec, e cujo nome correto é Hippolyte Léon Denisard Rivel. Essa personalidade codificou uma obra tão extraordinária chamada O Livro dos Espíritos. A definição do Espiritismo é a ciência que estuda a origem, o destino e a natureza dos espíritos e as relações entre o mundo corporal com o mundo espiritual. É sedimentada na crença em Deus, baseada nos ensinos de Jesus e sedimentada na grande lei da reencarnação, porque ela entende que a justiça divina se efetua através das diversas etapas de romagem reencarnatória. Reinaldo, uma pessoa, por exemplo, que quiser se inteirar a respeito do Espiritismo, como é que ela deve iniciar? Qual é o primeiro livro que essa pessoa tem que ler? Nós recomendamos sempre o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, para podermos observar que é a obra basilar da doutrina espírita. E a partir da introdução. A introdução do Livro dos Espíritos é a fase importante, porque ela traz todo o arcabouço de uma doutrina. Depois ele é composto de 1019 questões para uma edição especial e normalmente 1018 questões de alta transcendentalidade. Todos os temas necessários da abordagem estão nesse livro, que é composto de 4 etapas necessárias, da onde saíram outros 4 livros. Bem, Reinaldo, o Reinaldo está aqui em Poços de Caldas ao convite da Aliança Municipal Espírita. Carlos Couto. Doutor Reinaldo, o espiritualismo consciência, ele tem diversos fenômenos. Então, o senhor poderia nos dar um breve relato, que seja a telepatia, a paligenese, né, que é ou a reencarnação, a psicografia, a psicometria, a metapsicose, o problema da própria psicografia em outras línguas ou até da manifestação em outras línguas? Apenas uma correção, o espiritualismo é dotado para todas as religiões. Todo aquele que crê que há alguma coisa depois da morte, depois do decesso físico, em que a personalidade prossegue, seja chamado de anjo, demônio ou espírito ou alma, ele é espiritualista. Então toda religião, via de regra, é espiritualista. Nós falamos de espiritismo. A palavra ismo quer dizer doutrina e espírite, que quer dizer espírito. Então é a doutrina do espírito. E dentro dessas facetas, o espiritismo, na parte científica, estuda na fenomenologia, principalmente no Livro dos Médiuns, que é o segundo livro dos espíritos, do mundo espírita, ou dos mundos dos espíritos. Em 1861, Allan Kardec nos trouxe uma obra que eu considero o maior tratado de paranormologia que existe na atualidade, chamado Livro dos Médiuns. E dentro deste livro, toda a parte científica, ele se contém nesse livro. Ele é composto de 2 etapas. A primeira etapa são 4 capítulos de introito, e depois a segunda etapa são 32 capítulos de estudo, mergulhando propriamente no fenômeno da paranormalidade, ou do animismo, ou da própria mediunidade. E dentro destes estudos, nós temos esses fenômenos agora indagados, que é o fenômeno da xenoglossolalia, é o fenômeno de falar em línguas estrangeiras, é o fenômeno da psicografia, que é o fenômeno de escrita automática, psicos do grego, que quer dizer alma, grafos, que quer dizer escrever, escrita da alma. Existe o fenômeno da psicopictografia, que é o fenômeno do desenho ou da pintura mediúnica. Existe o fenômeno da psicofonia, que quer dizer o fenômeno da dita chamada, tecnicamente um tanto equivocada, de incorporação, onde os espíritos, utilizando o aparelho fonador do médium, falam pela boca dele. Existe a vidência, a clarividência, a audiência, a clareaudiência, a precognição. Existem vários fenômenos que são profundamente abordados em O Livro dos Espíritos, que seria fastidioso, certamente, e longo aqui ficar mencionando. Reinaldo, quando que ocorre a união do corpo com o espírito?
O fenômeno da incorporação, que nós falamos ainda há pouco, equivocadamente, a palavra tecnicamente é uma palavra equivocada, porque muitos supõem que a incorporação é o espírito incorpora no médium, ou seja, entra no médium. Mas o espírito não entra no médium como a água entra dentro de uma garrafa, isso não ocorre. O que há é uma justaposição meramente mental, vibratória. O espírito, ele projeta no campo mental, no centro coronário do médium, toda a sua projeção mediúnica e o seu próprio pensamento. O médium, colocando-se num estado de passividade, ele ele fica meio neutralizado no seu próprio pensamento, permitindo que flua o pensamento da própria entidade. Então, isto pode ocorrer, naturalmente, o médium estando num estado mais ou menos estático, com a entidade, o espírito presente no local onde se encontra o médium, como o espírito pode estar bastante distante, mas se houver uma sintonia de mente, e a mente não tem fronteiras, a entidade espiritual pode comunicar-se com o médium, o aparelho mediúnico, com tranquilidade. Então aí vem a escrita automática, ou vem a fala automática em que o espírito projeta na boca do médium, ou no lápis que o médium, na caneta que o médium está envergando, por como exemplo, a comunicação que ele pretende. Então é o pensamento do espírito que flui na comunicação. Reinaldo, como é que se explica o fenômeno da morte física, a morte espiritual? O espírito morre ou não? Para a doutrina espírita não há morte espiritual, isso não existe. O que existe é um fenômeno de estudo atualmente feito na psicogonosia moderna, em que muita gente desencarna no campo e vai para o mundo espiritual e fica numa espécie de morte. Há um certo apagamento de ideias e a pessoa acha que de fato está morta. Mas o espírito não morre nunca, o que morre é o corpo. O corpo tem uma estagnação biológica tal, chega num ponto de esvaimento fluídico vital, e o corpo deperece e vai naturalmente alimentar outras vidas. E a personalidade, este fenômeno espiritual, ele prossegue certamente rumo à evolução. Reinaldo, o espiritismo é uma religião ou uma ciência? O espiritismo, ela é uma doutrina, é uma ciência acima de qualquer coisa, uma ciência filosófica de cunho religioso, ou de moral religiosa, segundo a anotação de Allan Kardec, trazida em O Livro dos Espíritos e em vários pontos da Revista Espírita, que são 12 volumes. A relação física, quer dizer, vou dar um exemplo, um físico tem todo um conceito, toda uma cultura física voltada para a questão de energia. Tá? Você tem uma ponte entre energia e espírito, quer dizer, a concepção de um físico, de um espiritualista ou do materialista. Daria para você fazer esse balanço? Bem, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, porque todo efeito tem uma causa, todo efeito é oriundo de uma causa. E Allan Kardec, baseado nesse axioma, buscou entender que todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Se nós chamamos um espírito de uma espécie de energia, não estaremos equivocados. Embora a energia, naturalmente, a lâmpada elétrica que nos ilumina aqui é uma forma de energia. A minha expressão verbal é uma forma de energia que se emana de mim através de um controle mental, e eu estou falando e sendo ouvido, porque minha voz está indo em forma de energia ao ouvido daquele que está sintonizado comigo. Então, existe essa forma de energia. Então, não estaremos equivocados se dissermos que o espírito é uma energia. Então, a ponte de correlação que nós poderíamos entender no campo da física, que é profundamente vasto, é saber que, através da causa que possa ocorrer em qualquer fenomenologia, há um efeito. Então, em função disso, se o efeito é inteligente, existe uma causa inteligente por trás disso que está governando o efeito. Reinaldo, a gente tem notado aí que as pessoas estão se interessando mais pelo espiritismo nos últimos tempos. E, por exemplo, o fenômeno, para quem lê o Livro dos Espíritos, como é que você, o Allan Kardec, como é que você explica? Allan Kardec perguntava e os espíritos respondiam. Como é que se dá isso? Bem, Allan Kardec não portava uma mediunidade atuante, porque no capítulo 14 do Livro dos Médiuns, Allan Kardec exposiciona que todo aquele que sinta, num grau qualquer, a presença de um espírito é por isso mesmo médium. Mas ele revela a questão de num grau qualquer, dizendo logo mais adiante que a grande maioria das pessoas são médiums, ou todos têm um conduto mediúnico. Mas prefere chamar de médiums propriamente ditos aqueles que se sintonizam com os espíritos desencarnados para eventual atuação fenomênica. Então, este interesse da doutrina espírita no campo da mediunidade, hoje em dia, é muito atuante, porque há muitos médiums na Terra, principalmente no Brasil. Aqui há uma profusão de médiums,
grande maioria das pessoas tem aquele chamado sexto sentido, nome utilizado por Charles Richer no famoso Tratado de Metapsíquica, que hoje, através de Max Dessoir, desde 1889, tomou um outro nome que chama-se parapsicologia, que é o estudo da psicologia em torno da psicologia, à margem da psicologia, através dos fenômenos da energia, ainda há pouco perguntada, em que nós resolvemos chamar de espírito e que Sigmund Freud resolveu dar o nome de inconsciente. Então, esta conotação dos fenômenos que ocorrem com as pessoas, elas se esvaem e há um interesse natural de explicação. A doutrina espírita tem a função científica, filosófica e religiosa para explicar isso. Reinaldo, o fenômeno da reencarnação, ele é ligado ao livre-arbítrio ou é separado? Como é que ocorre isso? O fenômeno Aliás, eu queria só completar a pergunta do Carlinhos, né? O fenômeno da reencarnação. Quer dizer que todos nós reencarnamos. Sim. A lei da reencarnação é uma lei patente, desde os tempos imemoriais, do Código de Manu, Hammurabi, nos grandes livros sagrados do Zendavesta, do Bhagavad Gita, dos Upanishadas, do livro tibetano dos mortos, do livro egípcio dos mortos e todos os outros livros sagrados, inclusive do próprio Evangelho de Buda, nós temos aí o fenômeno da reencarnação. E o tempo, todo espírito e o tempo para que um espírito possa reencarnar? Esse varia, de acordo com os compromissos que ele tem na Terra. Ele pode ter uma reencarnação quase que compulsória, ele desencarna e rapidamente reencarna. Esse rapidamente no mundo espiritual nós não podemos precisar, porque a contagem de tempo na vida espiritual, na erraticidade, é completamente diferente do nosso. Nós vivemos à custa de um relógio, e eles lá têm um outro tipo de relógio, que é o relógio de Deus, digamos assim, ou do controle da administração sideral. Muito bem, nós vamos aqui ao primeiro intervalo na Hora da Verdade com o Reinaldo Leite e voltamos daqui a pouquinho. Até já. E com a Hora da Verdade dessa terça-feira, entrevistando o orador e médium espírita Reinaldo Leite, que está em Poços de Caldas a convite da Aliança Municipal Espírita. Reinaldo, me explica uma coisa. Céu e inferno. Existe o céu, existe o inferno? Ou não existe? Segundo o ensinamento espírita, nós não temos aí o céu, o inferno, o purgatório, o limbo, a Aruanda, o nirvana, como uma localidade geográfica. Seria certamente o estado de espírito. Muita gente está no inferno ainda encarnado, está andando aí pela terra num estado profundamente infernal. E outros estão no céu, num lugar paradisíaco, emocionalmente falando. Nós diríamos então, respondendo à pergunta, de que o céu, o inferno, ou seja, qualquer outro estado aí das religiões nominativas, nós diríamos que são estados emocionais da pessoa. E o pecado, só para complementar, céu, inferno e pecado. Os espíritos não falam de pecado. Né? A problemática do pecado, que é criada naturalmente pelos nossos irmãos da Igreja Mãe, que é católica, e seguida pelos protestantes, é uma deficiência moral. E o espírito entende que as deficiências morais existem sim, pode ter até esse nome, pecado nós não utilizamos muito assim, mas pode ser até encarada dessa forma, mas é um pecado que sempre, uma vez consciencioso, uma vez que a pessoa toma consciência dele, pode muito bem se recompor para uma virtude, transforma o pecado em virtude. Reinaldo, só para a gente voltar na pergunta anterior, né? O processo reencarnatório e o livre-arbítrio. Ah, sim. A questão da reencarnação, nós falamos aqui, é a volta do espírito. Os gregos chamam de palingenesei. Genesei, que quer dizer nascimento, renascimento, e palin ou polin, que quer dizer muitas vezes. É a vida sucessiva. As reencarnações quer dizer vidas ou vivências sucessivas. A pessoa voltar ao estágio de carne várias vezes para poder cumprir programa e tudo mais. E a questão do livre-arbítrio é muito bem estudada por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, questões 843 a 850. São 7 questões capitais em que o Allan Kardec e os Espíritos se posicionam para nós que nós temos o livre-arbítrio e podemos agir como quisermos, mas há uma conotação. Tem o determinismo da colheita. Eu semeio, Jesus dizia, eu semeio quanto eu quero, jogo a minha semente onde quiser, mas a colheita será obrigatória. Então, se eu atuo com livre-arbítrio, eu tenho que tomar sempre cautela ou noção de que a minha atuação gerará uma reatuação. Vai vir uma reação natural através daquele meu ato. Reinaldo, eu já assisti a alguns fenômenos com pessoas prejudicadas mentalmente e se dizia que estariam possuídas por espíritos ruins. E pessoas amarradas, sabe? Uma judiação. Que fenômeno é esse? Bem, Allan Kardec estuda a questão da obsessão no capítulo 23 do Livro dos Médiuns e tem 3 grandes classes. A primeira é a obsessão simples, aquela que não tem muita conotação, é muito bem contornável. A fascinação, que eu considero a pior de todas, e essa da possessão,
da incorporação chamada demoníaca nos tempos antigos e que Allan Kardec utiliza o termo da possessão. Então, essas personalidades, às vezes atuadas por entidades desencarnadas, perfeitamente desabridas no campo do comportamento, perfeitamente perturbadas, e que pela lei de afinidades encontram um campo vibratório nesses verdadeiros médiums, elas atuam nessa condição para poder fazer desforço com a sua própria vítima, que é o próprio médium. Então, a obsessão, ela é gerada por um espírito, um algoz, contra uma vítima que é o médium. Mas nunca deixemos de ter a conotação de que toda vítima de hoje no campo da obsessão foi algoz do obsessor no passado. Então esse desforço prossegue ao longo do tempo até que haja conscientização de um deles e eles tenham essa possibilidade de se recompor. Quando um deles acorda no campo da consciência, daí esse é o trabalho da religião, de conscientizar a pessoa, ele naturalmente se libertará do seu algoz. Normalmente isso ocorre com pessoas humildes. Eu nunca vi um milionário, um rico, uma pessoa mais esclarecida com esse tipo de situação. Não viu, mas eu que tenho viajado muito um bocado e moro muito mais na casa dos outros do que na minha própria, tenho encontrado nesses meios problemas gravíssimos, porque o campo da obsessão não tem escolha social, ele tem afinidade vibratória no campo negativo. E quando há afinidade, o espírito se interliga no circuito vibratório para poder levar o médium a essa problemática grave, estudada hoje pelos campos da psicoterapia, das questões da psicopatologia, na psiquiatria. Reinaldo, deixa eu fazer uma pergunta aqui que eu tenho certeza que o telespectador gostaria de fazer. Hoje, infelizmente, nós não temos o telefone aí, né? Uma pessoa que morre, por exemplo, de acidente, uma morte violenta. Qual o espírito dessa pessoa? Quais são os estágios que ele passa depois? Bem, a grande parte das pessoas que desencarnam em problemas graves como esses de acidentes graves, elas são espíritos que às vezes abusam da própria velocidade. Isso é aquilo que em espiritismo nós estudamos como suicídio indireto. O corpo é o templo do espírito e ele merece respeito. Na medida em que eu tomo um automóvel, eu tomo uma moto, eu tomo qualquer veículo automotor, um avião, e saio acima da própria velocidade em busca de emoções mais fortes, e isso ocorre num desastre, normalmente isto é um suicídio perfeitamente indireto. E como suicídio é um problema grave, porque a pessoa ela obstaculou uma jornada, ela tinha um fluido vibratório vital para estar reencarnado até uns 80 anos de idade, por exemplo, e ela morre aos 23. Aos 30, aos 35, morre antes. E naturalmente ela tem uma gama de fluido vibratório durante muito tempo ainda vital, que lhe está aderido ao próprio perispírito. Daí porque o estado é de perturbação total e ela se encontra no verdadeiro inferno, sofre horrores. Reinaldo, a questão, por exemplo, de um assassinato, um homicídio. Vamos imaginar uma situação que A mate B e a polícia mate A. Como é que no mundo espiritual há o encontro desses dois espíritos? Do morto, do assassinado e do homicida, né? Pela doutrina espírita existe a lei da causa e efeito, a lei das afinidades. Os afins, isso a Samuel Hahnemann, um grande pai da homeopatia, já criou aquele grande axioma, né? Similia similibus curantur. O semelhante atrai o semelhante e o cura. Tiramos o curantur e ficamos no similia similibus. O semelhante atrai o semelhante. Essas pessoas às vezes dizem que estão no lugar errado, na hora errada, com a pessoa errada. Mas não é bem assim. Aí seria o acaso, a coincidência. E o espiritismo não aceita a coincidência. É a própria atração vibratória das pessoas que se encontram para uma recomposição superior e de repente não há entendimento necessário, porque o instinto fala mais alto e a pessoa puxa da arma fratricida e acaba assassinando o seu próprio irmão em condições perfeitamente lamentáveis. Reinaldo, como é que ocorre a distribuição de espírito? Deus tem uma relaçãozinha lá e cada pessoa que vai nascendo, ela vai elegendo o espírito para tomar conta do corpo. Essa coisa é voluntária ou é obrigado? Deus manda tomar conta do corpo? Como é? Bem, como o presidente da República não controla a mim, que paga os impostos para o Estado, porque tem os fiscais, tem os seus subalternos nessa jornada de atividade, Deus também tem lá os seus departamentos, certamente, pelo menos que nós temos na conotação, e para nós na Terra, o maior modelo e guia que temos, questão 625 de O Livro dos Espíritos, é Jesus. Para nós, Jesus é o nosso governador da Terra, o nosso modelo e guia. E naturalmente que em torno dele e sob as ordens dele, haverão potestades, haverão entidades superiores, verdadeiras divindades, se queremos assim nominá-las, que nos dão toda essa conotação de orientação. Então, quando desencarnamos, temos um tempo para ficar na erraticidade ou no mundo espiritual. Ficamos ali pelo tempo necessário, em que julgamos também necessário o retorno à Terra ou a outro planeta habitado, para poder dar a nossa continuação de programa evolutivo. Assim é como uma escola. Eu tenho que ir para a escola. Que escola eu vou estudar? Então eu vou ver qual é a profissão que eu quero seguir. Aí presto o vestibular, porque essa coisa ainda existe na Terra, vestibular.
demonstrando a falência do ensino primário. Então a pessoa vai para a universidade e chega lá e dá uma conotação de programa. Ela busca um programa de evolução. Então encontra aquele programa, bom, eu vou ser tal coisa porque eu preciso ser um sacerdote na igreja tal, porque eu tenho compromisso lá, eu tenho que ser um médium espírita, eu tenho que ser um pastor protestante. Então ela busca naturalmente fazer uma programativa. Quando ela faz esse programa, mesmo assim, o livre-arbítrio fala mais alto. Quando ela se encontra nas voragens da Terra, vibratória da Terra, o que acontece? Ela pode modificar o programa dela. De repente ela veio para isto e modifica para outra coisa. O livre-arbítrio é perfeitamente respeitado, naturalmente que a pessoa vai colher a sua própria atuação. Ronaldo, me diga uma coisa, as pessoas, os nossos entes queridos que já desencarnaram e que estão lá em cima, muito bem, existe a possibilidade dos espíritos dessas pessoas nos orientar? Os espíritos? Os espíritos conviver conosco? Sim, os espíritos convivem conosco muito. A questão 459 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou aos espíritos: os espíritos interferem na nossa vida? A resposta dos espíritos: muito mais do que supondes, a ponto de que são eles muitas vezes que vos dirigem. Então nós estamos na Terra nunca sozinhos, não há solitariedade sozinho. A pessoa fala, eu sou solitário, eu não tenho ninguém, não tenho família, estou sozinho no mundo. Os espíritos dizem, aquele que é solidário jamais será solitário. Então, na lei da caridade, espíritos amigos se apresentam sempre para poder nos intuir, nos inspirar, sem interferir no nosso livre-arbítrio, mas vão nos intuindo, tentando interferir para que nós possamos acertar o nosso passo da melhor forma como guias. Deixa eu fazer uma colocação. Já várias pessoas que sofreram, por exemplo, acidente, tiveram realmente à beira da morte, testemunharam de que nessa situação acabam tendo visões de pessoas que passaram pela sua vida, que foram parentes, que amigos, e que aparece nesse momento em que a pessoa está praticamente para desencarnar. E depois essas pessoas acabam se curando e prestam esse testemunho. Isso é possível? Esse fenômeno de EQM, que é estudado na parapsicologia, EQM quer dizer experiência quase morte. Muitos espíritos que estão para desencarnar estão às vezes preocupados porque não falaram com o pai dele, com a esposa que está distante, com os filhos, e quer se apresentar a eles. Então, por uns instantes, ainda com fluido vital, eles têm a faculdade de desdobrar do ambiente em que se encontra do corpo para poder ir se apresentar à pessoa. A pessoa os vê. Alguns chegam a falar alguma coisa, mas o outro às vezes pode perceber ou não, de acordo com o grau de mediunidade que ele tem. E o espírito some e a pessoa fala, puxa, vi a figura do meu pai, vi a figura de minha mãe, tem algum problema, alguma coisa houve. Então liga para a localidade e ali, às vezes vem a notícia, acabou de expirar, acabou de morrer ou acabou de desencarnar, como nós espíritas preferimos. Então é fenômeno natural, estudado por Allan Kardec no capítulo 8 do Livro dos Médiuns, do laboratório no mundo invisível. Reinaldo, vamos falar de duas situações que ocorrem opostas, né? Uma é o vampirismo e a outra é o anjo da guarda. O vampirismo, normalmente tem uma palavra de vampiro, que quer dizer sugador, né? Suga energias. Há espíritos que sugam as nossas energias, estudado no campo da obsessão, capítulo 23 do Livro dos Médiuns, em que o obsessor, ele suga o fluido vital da pessoa. Essa sucção não é feita apenas por desencarnado, entidade desencarnada, é feita muito por encarnados. Há maridos que sugam o fluido da mulher, há mulher que suga o fluido do marido, há filhos que sugam o fluido dos pais e assim por diante. São aquelas pessoas que manietam, são verdadeiras monopolizadoras vibratórias que querem atenção sobre elas durante todo o tempo. Então esta questão leva a pessoa, a vítima do assédio, a ela uma anemia profunda, uma fraquidão, um descontrole propriamente intelectual com problemas graves. No mundo espiritual também é a mesma coisa, há entidades que perseguem e às vezes não deixa a sua amada, ele acha que é amada, mas não é amada, ele acha que é porque a pessoa tem paixão, e não permite que a mulher se case, ou o homem se case com outro, e o desencarnado interfere. E o anjo de guarda? E o anjo de guarda é o nosso espírito guia, são os nossos guias, espíritos que se afinaram conosco ao longo de uma trajetória evolutiva e que vêm para nós, pela lei de afinidade, para poder nos guiar. Ficam no mundo espiritual, na erraticidade, e trazem para nós todos os contributos necessários, auxiliando-nos na nossa evolução. Reinaldo, hoje os espíritos são poucos os médios, né? Você acredita que no futuro serão muito mais, que essa doutrina será realmente... nós teremos mais facilidade para podermos falar com os espíritos? Resposta daqui a pouquinho, porque nós vamos a mais um intervalo no Hora da Verdade, nessa entrevista com o Reinaldo Leite. Até já. Abrindo o terceiro bloco dessa entrevista com o médium Reinaldo Leite. E a pergunta do bloco anterior... são poucos os médios hoje, né? Você acha que no futuro a doutrina espírita será mais difundida, que nós teremos mais médios? Por exemplo, como é que uma pessoa
pode saber se ela tem condição de ser médium espírita ou não? Bem, não há poucos médiuns, há muitos médiuns. A grande maioria deles, inclusive, estão trabalhando no campo da caridade, utilizando a sua mediunidade em benefício da humanidade no seu silêncio, no próprio ostracismo, porque não querem se apresentar na mídia, porque não tem interesse nenhum de se apresentar desta forma. Mas há uma profusão de médiuns. O Brasil, pelo menos, é um país cheio de médiuns. Há muitas personalidades ligadas no campo da paranormalidade em diversos pontos da religiosidade ou da religião, no campo do espiritualismo. Não é só o médium espírita. Há médiuns protestantes, que são chamados de profetas, há pessoas que têm a hipersensibilidade no campo também do profetismo católico, há na Umbanda, que é uma doutrina afro-brasileira. Eu vou aproveitar essa sua resposta para fazer uma pergunta seguinte. Thomas Green Morton é um parapsicólogo, o senhor deve ter ouvido falar. Sim, conheço aqui muito. de Pouso Alegre, quem torta garfo, faz não, uma série de coisas lá. Como é que explica esse fenômeno? Bem, o Thomas Green Morton não é médium, ele é um paranormal. E há, nos grandes estudos da atualidade, uma diferenciação entre a questão da mediunidade. Allan Kardec, volto a Allan Kardec novamente, que eu prefiro falar dele, no capítulo 14, diz que todo aquele que sinta num grau qualquer a presença de um espírito. Isso não quer dizer que o espírito esteja presente e eu não possa fazer um fenômeno um tanto quanto inusitado aqui, desde que eu tenha paranormalidade para isso. Então, o Thomas Green Morton, ele tem fluidos vibratórios de efeitos físicos, assim como o Uri Geller, e movimenta objetos e tudo mais pelo campo eletroenergético magnético que ele tem para poder movimentar. E basta, às vezes, não há necessidade de nenhuma entidade na faixa vibratória para poder atuar em nome dele. Porque a mediunidade tem uma diferenciação do campo da grande gama da paranormalidade. É preciso ter a presença do espírito. O espírito é que tem que manusear, o espírito é que tem que fazer. O médium é apenas passivo, ele é instrumento. É utilizado como eu utilizo um lápis ou utilizo uma caneta. E no campo esse é o campo da mediunidade. No campo da paranormalidade, já mais abrangente, não. Eu mesmo é que movimento, eu que tenho o efeito, eu que tenho energia. Eu controlo isso. O meu eletromagnetismo, magnetismo animal, estudado por Franz Anton Mesmer, no século XVII, XVIII, ele estudou muito essa questão. Então, toda pessoa é dotada de um fluido magnético. E porque é dotada de um fluido magnético, não é preciso ter espírito na faixa vibratória, porque eu também sou espírito reencarnado. Eu queria que você colocasse a questão do aborto. Quando o espírito está numa expectativa de encarnar em alguém, de repente sofre, né, uma frustração. Como é que fica essa situação? Temos que conscientizar as nossas irmãs no campo da feminilidade, que aquelas que têm compromisso com a gestação, que elas têm liberdade sexual, porque todo mundo fala hoje muito de sexo livre. Eu nunca soube de sexo preso, nunca tive noção de que sexo estivesse preso. É como aquela conotação hoje vulgarmente utilizada, como vamos fazer amor. Eu nunca soube que alguém faz amor. Eu, pelo menos, não faço. Eu sinto amor. E há uma diferença. Então, a questão do aborto, a pessoa tem direito ao corpo dela. Daí porque os implementos médicos hoje nos trazem conotações de possibilidade de controle de natalidade ou nenhum compromisso com a natalidade. A mulher, então, aí é dona do seu próprio corpo e tem direito de fazer dele o que quiser. Na medida em que ela pratica a sexualidade e gesta, ela já, para aquela entidade que está na faixa dela, já não é o corpo dela. É corpo do espírito que está reencarnando. Então, ela não tem o direito, em absoluto, de praticar o aborto de modo algum. A única exceção, e o Código Penal brasileiro permite, e o Espiritismo aceita, é aquele aborto privilegiado, aquele aborto em que há o perigo da morte da mãe e o perigo do feto. Então é preferível sacrificar o feto, que tem uma nova possibilidade de volta, do que a mulher, que é a matriz, que fique aí para uma outra oportunidade. Reinaldo, como é que a gente consegue ter a identificação da farsa e da mistificação? Bem, é um problema, esse negócio da farsa é um problema, precisa ter um olho muito vivo a respeito. Por isso que Jesus, conforme a anotação do apóstolo Mateus, no Evangelho de Mateus, nos ensinou: vigiai e orai, e não orai e vigiai. Primeiro vigiai e depois orai. Então, Allan Kardec trata dessa questão da fraude e da mistificação nos capítulos 27 e 28 do Livro dos Médiuns, das contradições e das mistificações e das fraudes espíritas. Fraudes espíritas pelos espíritos ou fraudes espíritas dos próprios médiuns. Então nós temos que tomar olho vivo. Então eu prefiro sempre ter aquela conotação do item 230 do capítulo 20 do Livro dos Médiuns, onde Erasto, grande seguidor de São Paulo, um espírito extraordinariamente inteligente, nos diz ali: é preferível rejeitar 9 verdades do que aceitar uma falsidade. Na dúvida, rejeite, não aceite. Ronaldo, já que se falou em aborto, desculpe, já que se falou em aborto, eu gostaria de perguntar para você a respeito da pena de morte. Bem, a pena de morte demonstra também a falência do Estado.
Quando o Estado falece na orientação da sua comunidade, da sua sociedade, naturalmente ele quer fazer o desforço da pena de morte. Eu entendo que a pena de morte até pode ser um dia legal no Brasil, mas ela será sempre imoral. A vida pertence a Deus e somente a Ele compete extingui-la ou não. Então não é um decreto, não é uma lei que poderá modificar, porque nós que sabemos, os espíritas, que o espírito não morre, o Estado apenas na pena de morte vai matar o corpo, e esse espírito vai ser jogado para a vida espiritual, para que os outros espíritos cuidem dele e tudo mais, e virá nos obsediar, porque ele estará com ódio tremendo porque foi trucidado antes. Nós estamos apenas transferindo responsabilidades que são nossas. Eu prefiro que a escola e o hospital se aproximem mais do ser humano, para que a pena de morte seja alguma coisa levada para os escombros dos arquivos da mente humana. Reinaldo, eu tenho tido alguma preocupação aí quanto à indústria das religiões. Existe aí o candomblé, a macumba, o umbanda, Igreja Universal, que aluga, né, mensalmente aí os dízimos da vida, está até havendo uma grande polêmica. E também o espiritualismo, muita gente ganha dinheiro com isso, né, ostentando, cobrando, fazendo agiotagem com a fé das pessoas. Queria que você desse uma mensagem para esse pessoal. Allan Kardec colocou um capítulo ali, por orientação dos Espíritos, em O Evangelho segundo o Espiritismo. A resposta da mediunidade paga. Dai de graça o que de graça recebestes. A mediunidade é um atributo que a pessoa tem, é uma expressão vibratória de sintonia espiritual, em que os Espíritos trabalham. Então, quando os Espíritos trabalham, eles não têm que ter royalties, nem vantagens econômicas, nem cobrar dinheiro, nem coisa, nada disso. Então, existe no Código Penal, graças a Deus, no Código de 40, e agora está para ser modificado, talvez a lei vai ser mantida, o crime da simonia, que é o crime da venda das coisas sagradas. O médium espírita, eu falo médium espírita, porque há médium que não é espírita, eu falo aos espíritas, que busquem no Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente o capítulo 21, que trata dos falsos profetas. Nós tomemos muita cautela quanto a isto, porque os atributos que a divindade nos fornece no campo da mediunidade devem ser atributos de conscientização, de iluminação das consciências. Isso jamais pode ter um preço pecuniário. O médium que se vende não é espírita. Por mais conotação espírita que ele possa se dar para poder ter uma condição ilustrativa perante a sociedade, aqueles que são verdadeiramente espíritas e estudam Allan Kardec e têm o Evangelho de Jesus como protótipo e ele como modelo do maior médium que existiu na face da Terra, o médium de Deus, que nunca cobrou absolutamente nada pela sua atuação, essas personalidades certamente estão infringindo a lei de causa e efeito e vão responder duramente na consciência. Mas eles cobram em nome de Jesus. Sim, são os cobradores, os fiscais de Jesus. Sim, também. Bem, nós estudamos... Coisa feia, né? Com o devido respeito aí àqueles das religiões que cobram o dízimo, nós temos que saber que em Atos dos Apóstolos, essas questões foram tidas por apóstolos. A Bíblia nada mais é do que um relato histórico de homens que escreveram a Bíblia. Eles podem ter sido inspirados por Deus, nós temos que levar bem em conta isto, mas naturalmente interpretaram a inspiração de Deus ao seu modo. E colocaram então essa questão do dízimo, muitos deles colocam essa questão do dízimo. Os espíritas não têm dízimo algum, muito pelo contrário. Eu como espírita pago para trabalhar, ajudando os pobres, e as minhas viagens são pagas, e os hotéis que vou, eu mesmo pago do meu bolso, porque trabalho para isso. Então nós fazemos uma diferenciação entre o homem comum, que deve prestar a força do seu suor, o seu ganho lícito e natural, e aquele espírita que sai para uma pregação dos ensinamentos que são de outros. Reinaldo, e é de Jesus. O senhor como advogado, né, tem aquele caso célebre da absolvição por um depoimento psicografado da vítima, né? Sim, de Goiânia. Na sua atuação, o senhor já usou desse recurso, alguma coisa, alguma inspiração mais eclética para definir a sua defesa, a sua atuação no fórum em São Paulo? Não, nós nunca tivemos essa conotação de espíritos atuarem conosco nesse campo. Nós temos a faculdade mediúnica, mas não atuamos no campo da esfera criminal. Mas, naturalmente, como médiuns que somos inspirados por entidades no campo da ajuda, porque há conotações em que o cliente nos traz, o paciente nos traz, que nós, com toda a nossa tecnicidade jurídica, que é muito pequena, porque o direito é uma ciência que requer muito estudo, muitas vezes nós não percebemos esta ou aquela conotação. Então, já tive caso de um espírito me pedir que eu estudasse melhor um caso de uma mulher que conviveu maritalmente com um homem em correlação de contubérnio, e ele me exigiu que eu estudasse uma obra, e eu, estudando a obra, fiz uma defesa e consegui, através do estudo meu, por orientação do espírito, não que ele que ganhou a causa, quem ganhou fui eu, mas ele me instruiu o que eu devia ler a respeito, na época que era muito difícil, e nós ganhamos a causa em função de uma mulherzinha bem velhinha, hoje desencarnada naturalmente à época, que sofreu muito de um barracão que queriam tomar dela.
Reinaldo, ainda nesse aspecto da busca da ajuda espiritual, tem muitas pessoas que recorrem ao procedimento de invocações ou até das mesas redondas. Você poderia nos dizer alguma coisa sobre isso? Ou seja, a invocação de espíritos ou o recurso das mesas redondas? Bem, no meio espírita há uma questão 639 no livro O Consolador, em que Emmanuel, o grande benfeitor de Chico Xavier e também nosso, naturalmente, ele recomenda que as pessoas não façam evocações e tal. Pois bem, Moisés proibiu a comunicação com os espíritos porque as pessoas faziam invocações por coisas de menos importância. E Allan Kardec, em contrapartida, no capítulo 25 de O Livro dos Médiuns, trata um capítulo extenso sobre a questão das evocações, ensinando até como se deve fazer. Então, eu fico com uma parte em Emmanuel e fico com uma grande parte em Allan Kardec. As evocações devem e podem ser feitas desde que haja uma predisponência superior para isso. Nunca se evoquem os espíritos para as questões de menos importância, porque a vida espiritual não é uma coisa de zombeteria, de brincadeira, como aquela brincadeira do copo, por exemplo. Nunca a pessoa deve mexer com o mundo espiritual, porque eu digo que o mundo espiritual é a faca de dois gumes. A pessoa pode se envolver com uma entidade de baixo campo, que vem como pseudo-sábio, e pode levar a consequências graves. Ninguém brinque com a mediunidade, porque a mediunidade é coisa séria. Reinaldo, você esteve em Miami em agosto de 1994 e em julho desse ano aqui você esteve na Suécia, em Estocolmo, para palestras e orientações. Faço uma pergunta aqui, como é que o senhor vê o desequilíbrio hoje a nível político e social da Terra e aqui do próprio Brasil? Mas nós vamos, antes da resposta do Reinaldo, ao último intervalo do programa de hoje. Abrindo aqui o quarto e último bloco dessa entrevista com o Reinaldo Leite, que é orador e médium. E eu gostaria que ele respondesse agora a pergunta do bloco anterior. Como é que ele vê esse desequilíbrio hoje no planeta todo aí, principalmente a nível político e social e até aqui, principalmente aqui no nosso querido Brasil? Bem, nós entendemos que nunca houve tanto amor na Terra como na atualidade. Amor guardado. O homem hoje tem medo de amar, tem medo, tem terror, tem medo do próprio medo de se expressar no amor. Então, a doutrina espírita traz para nós uma conotação de iluminação de consciências, em que a maior das virtudes, a maior das emoções, que é o amor, deve ser diligenciada para que as pessoas a pratiquem mais. Então, nesses desalinhos que a Terra sofre hoje, eu entendo que é a fervura que vai dar o bom caldo. Os espíritos estão tentando se recompor, os inimigos do passado, na reencarnação, estão se reencontrando para aquele desforço que eles julgam necessário pela força bruta, pelo poder da arma fratricida. As religiões, todas elas, não só o espiritismo, mas todas as religiões na Terra, têm impugnado para que o homem se ilumine consciencialmente de saber que ele é filho do mesmo Pai. E porque somos filhos do mesmo Pai, somos todos irmãos. Estejamos vinculados na raça negra, na raça amarela, na raça vermelha, ou na branca, europeia, caucásica, como é a nossa, não importa. Somos todos irmãos porque a reencarnação pode depois, mais tarde, nos vincular em qualquer desse setor da raça humana. Então, nós vemos essa conotação com grande auspício, porque sabemos que temos o Evangelho de Jesus na Terra. Para nós, o maior modelo e guia que temos, o excelso governador terrestre. E quando todos se conscientizarem da presença deste homem-luz na Terra, porque não se foi, continua conosco, através das grandes anotações dos evangélicos, nós temos essa possibilidade de, piamente, sermos felizes, todos nós. Reinaldo, você está sempre citando aí a codificação de Allan Kardec e com relação à própria Bíblia. Nós estudamos todos os livros sagrados, inclusive o Evangelho de Buda, e naturalmente não poderíamos descurar da Bíblia. A palavra Bíblia vem de biblos, que quer dizer vários livros. A Bíblia se compõe de vários livros. São anotações de homens, como todos os livros sagrados, anotação de homens, por inspiração divina ou inspiração de entidades no campo divino. E naturalmente interpretadas, exegizadas, de acordo com a conotação intelectual daquele que escreveu, como por exemplo o Gênesis, que foi escrito por Moisés. E esse livro, naturalmente, não tem aquela conotação que tem ali de que o homem foi feito de barro, num sopro. É que, naturalmente, à luz do conhecimento intelectual de Moisés, ele tinha que montar alguma coisa dessa maneira, segundo os próprios entendimentos, como grande profeta que foi. Então, colocando nessa conotação, ele naturalmente criou uns que Deus não tinha nada que fazer. De repente, ele mandou faça-se a luz e a luz foi feita, e as trevas foram dizimadas, peixes no mar, pássaros no ar, e os dias foram fazendo, e ele colocou isso naturalmente de um modo antropomórfico, isto é, ele colocou essa conotação como um ser humano. E assim é toda a Bíblia, como um ser humano encarnado, as pessoas foram escrevendo, os profetas foram escrevendo a inspiração divina à sua maneira. Bem, tirando a letra que mata, o espírita
estuda o espírito que vivifica da letra, o espírito da letra. E nesse estudo transcendental, metafísico, é que nós, os espíritas, estudamos a Bíblia também, como todos os livros sagrados que nos caem à mão, porque a doutrina espírita é doutrina de cultura. Como o espiritismo é ciência, é doutrina do espírito, tudo que cai na mão do espírito, ele precisa aprender para poder bem aperfeiçoar-se. Existem outros mundos, extra-terra, o mundo próprio, o mundo espiritual? Bem, nós seguimos a Jesus. Capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que Jesus ali coloca que há muitas moradas na casa de meu Pai. Não teríamos a pretensão, seria muita infantilidade ter a pretensão de que só a Terra é habitada e o único pontinho no grande universo, a única coisa habitada seria a Terra. Não. Nós acreditamos, e temos certeza, é claro, de que há vida em outros planetas, temos comunicações a respeito. Allan Kardec, na Revista Espírita, tem várias comunicações de Júpiter e de outros planetas. E hoje existe a comunicação, a transcomunicação instrumental, a TCI, a famosa TCI, que se comunica com um planeta chamado Marduk, que está fora da nossa esfera, estudada pelo professor Clóvis Nunes, a maior autoridade no Brasil, junto com a doutora Sônia Rinaldi, e o padre François Brunner, que é uma grande personalidade na questão, e outros tantos, como Jürgenson e tantas pessoas, Constantin Raudive. São estudos que o Espiritismo aceita perfeitamente. Reinaldo, como é que nós podemos definir Deus? Bem, segundo o primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, é a primeira questão, né? É o primeiro livro dos Espíritos, que depois daí se saiu o livro chamado A Gênese. O capítulo chama-se Das Causas Primárias, ou das Causas Primeiras. E ali Allan Kardec pergunta o que é Deus. Não pergunta quem é Deus. Não personaliza Deus, pergunta o que é. E a resposta dos Espíritos é mais ou menos assim. Princípio inteligente do universo, causa primeira de todas as coisas. Chico Xavier, nós conversamos sobre o Chico Xavier, né? Chico Xavier, a maior antena psíquica do século XX, o homem modelo. Ele é, para mim, particularmente, aquele protótipo do homem perfeito no campo da espiritualidade, sem deixar de ser homem. Capítulo 17 do Evangelho, segundo o Espiritismo, em que Jesus chamava a atenção nossa para que nós fôssemos perfeitos. Entendo como Chico Xavier, o nosso modelo terrestre, reencarnado, como a maior personalidade do seguidor de Jesus que temos como compromisso. Mas depois dele outros tantos, como Madre Teresa de Calcutá, na atualidade, o Papa João Paulo II, nos campos da religião, o pastor protestante Billy Graham e tantos outros na Terra, principalmente como Divaldo Franco e Raul Teixeira. Para mim, Divaldo e Raul, as maiores personalidades na divulgação doutrinária, todos esses nos servindo, graças a Deus, de protótipos, de modelo saudável para podermos seguir. Reinaldo, e o que a gente poderia chamar culto dos cemitérios? O que envolve um cemitério na vida, vamos dizer, do encarnado e do desencarnado? Bem, nós entendemos que os espíritos não ficam lá no cemitério, lá está o corpo deles. Mas dizem os espíritos que na medida em que a pessoa vai lá para cultuar, prantear o seu dito morto, o morto espírito comparece no local para poder abraçar, a palavra naturalmente é falada com aspas, de dar o seu contributo vibratório presente, ainda que a pessoa não o perceba. Mas essa coisa de cultuar os mortos, o morto precisa de respeito. Muita gente chora em cima dele, grita, chama pelo nome e tudo mais, e muitas vezes o coloca em perturbação. Nós temos que ter, de fato, respeito ao desencarnado que passou por uma experiência, mas na certeza plena e absoluta de que ele não morreu. O corpo dele está ali alimentando outras vidas no campo aí da zoofagia, ou da zoofilia, ou da zoologia. Não importa. Ali é a carne que lhe serviu de indumento necessário, mas o espírito, este, estará em outra etapa vibratória. Bem, nós devemos esclarecer aqui que todas as obras, todos os livros, os áudios de autoria do Reinaldo, a renda é revertida para obras assistenciais. E eu gostaria de mostrar aqui agora as publicações do Reinaldo que foram psicografadas. Eu começo aqui com Círios Vivenciais, depois tem Verdades Eternas. Eu não sei se está na ordem de publicação, que naturalmente não deve estar, não é? Vivências de Vidas, Respingos de Luz, Luzeiro, né? E aqui são respostas espirituais. Eu não sei se eu vou pegar o Reinaldo aqui de surpresa também, não sei se é possível, isso não foi nada combinado antes, mas eu vou solicitar a ele se seria possível você deixar, uma vez que nós estamos aqui no final do programa, uma mensagem psicografada, se seria possível você psicografar aqui ao vivo uma mensagem.
Bem, nós vamos naturalmente pedir um tempo de concentração, se possível. Deixe os espíritos, bons espíritos aqui presentes, que são muitos. Algum deles tiver a boa vontade de utilizar as nossas forças, certamente estaremos aí predispostos. Eu acho que eu poderia ler aqui uma definição do espiritualismo, enquanto eu não atrapalho o senhor. Não, absolutamente. Né? Bem, definição do espiritualismo. Espírita é aquela pessoa que se opõe à materialidade, ao materialismo. Todas as religiões são necessariamente fundadas sobre o espiritualismo. Aquele que crê que existe uma outra coisa além da matéria. É espiritualista, quem crê. O que não implica na crença dos espíritos e suas manifestações. Como podemos distinguir daquele que tem essa crença? Espiritualismo é o dotado para exprimir as ideias relativas ao espírito. Todo espírita é necessariamente espiritualista, mas nem todos os espiritualistas são espíritas. Nós estamos aqui apresentando a Hora da Verdade com o orador e médium Reinaldo Leite, que vamos tentar ver se ele consegue, aí, naturalmente, mediante uma concentração, fazer uma mensagem psicografada e deixar aqui para o Hora da Verdade, nesse programa que tenho certeza que é um programa histórico e que vocês, naturalmente, que estão assistindo, estão com a atenção presa aí no trabalho do Dr. Reinaldo, que é advogado da área da família, atua também na divulgação da doutrina espírita há 34 anos e que esteve aqui em Poços de Caldas no último sábado a convite da Aliança Municipal Espíritas e fez 2 palestras importantíssimas com a presença de muita gente lá no Centro Espírita Luz e Fraternidade, é isso? E também no SESC. O Dr. Reinaldo faz conferências, congressos, simpósios, fóruns, debates em São Paulo, no exterior. E esteve recentemente em Miami agora. E tem uma participação ativa no Núcleo Assistencial Espírita Paz e Amor em Jesus, no Tatuapé, na capital de São Paulo. Autor aí de 8 livros publicados que foram psicografados por ele. Estamos vendo então o trabalho do Reinaldo que está fazendo, deixando para nós a mensagem psicografada. Veremos então em seguida. Vou até solicitar aqui ao Edilio, que está mais perto, se ele pode já ir lendo a mensagem que está sendo psicografada. Tem condições de ler? Olha, a velocidade com que está sendo escrito aí, não vai ser a mesma velocidade que eu vou conseguir ler, não. Eu acho até que nós podemos ler depois, né? Porque nós estamos fazendo aqui ao vivo essa mensagem. Eu acho que ficaria melhor depois nós lermos aí depois.
O Reinaldo que já esteve aqui em Poços, não é a primeira vez que ele vem, não. Várias vezes ele já esteve aqui em Poços de Caldas, com certeza voltará outras vezes. Você que está assistindo o Hora da Verdade, se interessar pelo assunto, deve naturalmente entrar em contato com alguém da Aliança Municipal Espírita para que você participe também das palestras do Reinaldo. Muito bem, nós queremos agradecer. Eu acho que, não sei até se eu fui indelicado apanhar o Reinaldo aqui de uma certa surpresa. Para nós. E deixa para nós, então, essa mensagem psicografada aí. É realmente um programa que é até difícil da gente fazer aqui o encerramento, porque, afinal de contas, a gente acaba ficando emocionado, se envolvendo também com esse assunto, que é um assunto realmente apaixonante. Essa, Dineu. Muito bom, hein? Surpreendente. Eu gostaria até de ouvir a opinião do Dineu a respeito do programa, depois do Carlos Couto. Sem dúvida são essas coisas, né, materiais que você assiste ao vivo, que tem o testemunho de uma série de pessoas esclarecidas e bem informadas, que desmitifica a questão de concorrência entre religiões. Então está aí um testemunho material, né, da boa vontade, da dedicação do Reinaldo. Muito obrigado, Reinaldo. Eu que agradeço a oportunidade que temos aí. Muita alegria de poder servir a todos. Gostaria de ouvir agora a opinião também do Carlos Couto. Bem, eu acho que é muito emocionante, principalmente que um mundo hoje tão material, tão carente da luz espírita, tão carente da caridade, da fraternidade, e a gente ter esse privilégio de conviver esses momentos, né? De poder ver, é a minha primeira experiência de ver e acompanhar a psicografia de uma mensagem, né? Uma mensagem toda de carinho, amor, que é isso que enriquece a nossa vida. Então, eu acho que para nós aqui da TV, para o nosso público que nos vê, isso só vem engrandecer o nosso trabalho. Eu pediria ao Reinaldo, então, justamente isso, cara. Eu gostaria que o Reinaldo pudesse ler a mensagem para nós que foi psicografada por ele. Dada a velocidade, muitas vezes você não consegue entender. Não sei nada. Podemos? Irmãos amados, com emoção volto a estes poços de luz e de amor, na certeza de que as caudas de néctares não se esgotam. Compareço naturalmente envolto, emotivo, junto a estas plagas, na condição de aprendiz que sempre fui, para o momento de conscientização da humanidade. Eis que o Brasil Espírita dá às suas mãos, aos irmãos todos, pois que todos filhos de Deus têm necessidade dele. Busquemos, pois, caros irmãos, o levantamento da imorredora lei de amor, respeito que o Cristo foi o amor exemplificador para que as expressões da caridade, da real caridade, aqui, só ela nos conduzirá à paz. Emílio Manso Vieira. Emílio Manso Vieira, ex-presidente da Associação Sul-Mineira de Imprensa, meu amigo. É realmente até difícil a gente falar, né? Eu que convivi com o Emílio, a gente só pode agradecer a presença do Reinaldo aqui, dizer que a gente volta na próxima semana com mais um Hora da Verdade. Até lá e boa noite. São exatamente 21 horas em Poços de Caldas e nós estamos iniciando aqui mais um programa, A Hora da Verdade. Programa de número 194. Foram 194 horas da verdade já. Marca que nem muitos programas de TV conseguem alcançar. Para festejar essa marca, nesse dia 30 de abril de 1996, resolvemos fazer um programa especial. No ano passado,
dos programas Hora da Verdade, de maior audiência, os programas mais emocionantes que nós apresentamos, sem dúvida alguma, foi com o advogado e médium espírita Reinaldo Leite. Nós prometemos. Quando ele voltasse aqui, nós faríamos uma nova entrevista com o Dr. Reinaldo Leite, desta feita ao vivo, para que você possa participar também conosco através do telefone 721-6955. Dr. Reinaldo Leite, que é médium espírita, escritor, advogado, muito requisitado para palestras e que inclusive embarca no próximo dia 17 de junho para a Europa. Vai fazer palestra na França, Espanha, Noruega e hoje está aqui conosco, participando do programa juntamente com o Edenil Melo de Brito e também com o advogado e jornalista Dr. José Carlos de Paiva Cartillo. Boa noite, doutor Reinaldo, é uma satisfação tê-lo aqui conosco. E como o programa com certeza vai ser curto, eu vou começar já fazendo uma pergunta para o doutor Reinaldo. Doutor Reinaldo, a possibilidade de logo após um desastre, uma das pessoas que possa ter falecido, as pessoas que venham a falecer nesse acidente, como foi o caso, por exemplo, dos Mamonas Assassinos, eles se comunicaram com entidades espíritas aqui no nosso mundo terrestre? Boa noite. Muito boa noite aos telespectadores, nossa gratidão de estarmos aqui. E já respondendo à pergunta, nós também tivemos notícia bastante surpreendente para nós da comunicação do Dinho, o líder dos Mamonas Assassinas. E Allan Kardec estuda essa questão 158 seguintes no Livro dos Espíritos, em que após a desencarnação, após o fenômeno da estagnação biológica, há uma espécie de perturbação que ele chama de perturbação espírita, perturbação do espírito. Então, via de regra, a maioria das pessoas que desencarnam não tem condições de lucidez para uma comunicação, à exceção de algum espírito de alta elevação. No caso do nosso Dinho, que nem tinha ligações nenhuma com o espiritismo, aliás, oriundo de uma das ramificações protestantes, ele naturalmente não teria conhecimento, muito menos condições de poder dar comunicação. Nós tivemos notícia, depois disso, espiritualmente falando, em que o torpor, a perturbação do fato inusitado ocorrido com eles, os perturbou durante muito tempo. O último das vítimas do conjunto do grupo só foi ter uma espécie de conscientização mais ou menos 12 a 15 dias depois do evento. Por algum tempo eles ficaram perturbados na localidade, sem saber o que fazer. Então, isto não é possível, a nossa ótica de que alguém do conjunto Mamonas Assassinas pudesse dar comunicação tão rapidamente como aconteceu, que o desastre me parece que foi 11 horas da manhã, 11 horas da noite, uma coisa assim, e no dia seguinte, às 10 horas da noite, ele desse comunicações, principalmente por psicografia, que é uma técnica que não é muito fácil da entidade poder controlar o médium. Deixa eu aproveitar o assunto já e perguntar aí as previsões da mãe de Deus. Você acha que é possível se fazer previsão sobre algum acidente? A questão da presciência é estudada por Allan Kardec num capítulo vasto e longo, num livro chamado A Gênese, que é uma das obras do Pentateuco Kardeciano, e em vários artigos Allan Kardec aborda a questão na Revista Espírita, que é composta de 12 volumes. Mesmo assim, o grande mestre do Espiritismo não esgota a matéria, porque a presciência ainda é fenômeno de se estudar com profundidade, porque cada fenômeno é feito através de um médium e existe a individualidade aí. Então, Allan Kardec apenas aventa o seguinte: para saber alguma coisa em relação ao futuro, nós podíamos simbolizar como alguém que está dirigindo uma caravana e, feito o batedor, vai à frente, sobe numa montanha, enxerga adiante pela altura o que está acontecendo e desce e avisa a caravana. O presciente ou pré-cognitivo é mais ou menos isso, ele enxerga até um determinado trecho do programa reencarnatório desta ou daquela pessoa, mas não que possa enxergar no futuro totalmente. E só lembrando que você pode participar conosco aqui através do 721-6955. Doutor José Carlos. Doutor Reinaldo, por favor, uma pergunta que é muito comum do leigo ou do mal informado. Quando ocorre a desencarnação, ou seja, a morte, para onde vão os espíritos? Para que lugar do espaço físico vão os espíritos? Bem, o espaço bem não é físico, é psicofísico. Os espíritos nos orientam que eles preferem usar uma terminologia ainda um tanto quanto vexata quaestio, como se diz em direito, ou seja, uma matéria controvertida na questão da definição do que eu vou dizer. Eles preferem utilizar o verbete erraticidade.
O espírito, quando desencarna, ele pode ficar muito tempo no próprio local da desencarnação, pode acompanhar o seu próprio féretro, ficar no cemitério durante muito tempo, altamente perturbado, porque existe aquilo que respondemos antes, a perturbação espírita. Mas, via de regra, entidades superiores, que já estão lúcidas na tarefa, lhe dão o apoio, lhe dão o aconchego necessário, na medida em que essa lucidez dele vai se aclarando para ele poder perceber. Eu dou um exemplo muito comum no meio espírita, e os estudiosos do espiritismo entenderão, a experiência do Dr. André Luiz, ilustre espírito aí, que vem pela psicografia das mãos abençoadas do Chico Xavier. Ele ficou 8 anos no nosso calendário na erraticidade e no umbral, que é um campo vibratório psicológico altamente parecido com aquilo que os católicos e os protestantes chamam de inferno, um inferno interior. Um ambiente vibratório muito difícil, e 8 anos após do nosso calendário, tendo um tempo de determinação do nosso calendário, ele foi atendido por um espírito chamado Clarencio, que o conduzia a uma colônia espiritual chamada Nosso Lar, e ali tem toda uma trajetória de orientação e tudo mais. Doutor Reinaldo, a questão do karma é uma questão de encarnado ou ele acompanha o karma, inclusive após a desencarnação? Os ocultistas usam muito essa palavra karma. Karma quer dizer fogo, fogo purificador em sânscrito. E é uma questão do programa de cada um. Muita gente pensa que karma, quando fala a palavra karma, acha que karma é uma coisa dolorosa, uma coisa horrível, uma coisa tenebrosa na vida da pessoa. Você é meu karma, esse emprego é meu karma, esse carro é meu karma, a minha vida é um karma. Mas todos nós, quando reencarnamos, temos um programa, que muita gente resolveu chamar a palavra karma como se fosse parte desse programa. Mas existem os karmas positivos, como é o caso de Divaldo Pereira Franco, a maior voz do século XX na pregação espírita mundial, internacional inclusive, e o nosso Chico Xavier, para citar apenas 2, e existem outros tantos. Então existe o karma positivo e o karma negativo. Utilizar a palavra karma como coisa negativa é também tão importante quanto usar positivo. É um expurgo. Karma é o fogo purificador. É passar por aquela defectibilidade a fim de avançar rumo pela virtude, rumo à evolução. E o Dr. Reinaldo Leite vai estar amanhã no Centro Espírita Deus e Caridade, ali na Rua da Saudade, número 95. Se você quiser assistir a palestra do Dr. Reinaldo Leite, é fácil, compareça lá a partir das 9 horas e vai ter inclusive um almoço em benefício do próprio Centro Espírita. Dr. Reinaldo, como é que o Espiritismo vê os profissionais da religião que pregam aí as soluções financeiras, curas milagrosas? Como é que o Espiritismo vê isso daí? Bem, a doutrina espírita é uma doutrina universalista e respeita o livre-arbítrio de cada um. Allan Kardec aborda essa questão do livre-arbítrio nas questões 843 a 850 do Livro dos Espíritos, em 7 questões capitais, em que nós temos naturalmente o direito de livre trânsito nas nossas ações. Mas dentro do karma, que o nosso amigo ainda há pouco perguntou, ou seja, para nós, a lei de causa e efeito, a pessoa pode ser causa do que quiser, mas na medida em que ela agir negativamente, é certo que o efeito será doloroso. Além do mais, no Código Penal existe o crime da simonia, da venda das coisas sagradas. Então a doutrina espírita prefere se ater ao Evangelho segundo o Espiritismo, onde ali existe a frase lapidar de Jesus, dar de graça o que de graça se recebeu. Então nós, espíritas, não entramos nesse detalhe de oferir proventos, ou oferir prêmios, ou receber algum dinheiro, nem nada. Para dar um exemplo próprio, é muito mal falar da gente, mas eu falo de mim, nós custeamos normalmente a nossa própria viagem, custeamos as nossas despesas que temos para poder pregar a doutrina espírita. Então nós temos muita cautela com essa questão financeira, mas respeitamos aqueles que seguem outras denominações religiosas, porque eles se atêm a uma questão da Bíblia, em que lá fala principalmente a questão do dízimo, de que é importante que o profitente dê 10% do que ganha e tal. Já é uma coisa hebraica, milenar, já existe na Septuagíntia da tradução bíblica e na latina em relação a essa questão. Nós olhamos isso com uma certa cautela, porque, afinal de contas, esse trecho, como outros tantos trechos da Bíblia, foram escritos por homens inspirados por Deus, certamente, mas por homens, e os homens sempre colocam o seu instinto, as suas limitações nessas orientações de dinheiro ou de bens materiais. Temos muito cuidado com isso. O telespectador tem prioridade hoje aqui no programa, hein? A Suzy, que reside no centro, está perguntando o seguinte, doutor Reinaldo: o que fazer quando um médium diz estar recebendo mensagem de espíritos elevados a partir de suas primeiras psicografias? Bem, isso é perfeitamente possível, mas sempre eu sigo com Allan Kardec. Nos capítulos 27 e 28 do Livro dos Médiuns, Allan Kardec trata das fraudes espíritas e no outro capítulo das contradições e das mistificações.
E como saber se o espírito que está dizendo que aquele nome é ele mesmo? Não importa muito, o que importa é o conteúdo da mensagem. Pelo conteúdo, o espírito normalmente se identifica. Então, o que interessa na mensagem espírita não é apenas a assinatura final, que pode vir com alguns detalhes para este ou aquele identificar. Mas o que importa mesmo para a mensagem elevada é o conteúdo dela. Se o conteúdo é elevado, para nós já basta. Ronaldo, por favor, é possível um espírito desencarnado trazer obsessão a uma pessoa viva? Se positiva a sua resposta, como evitar ou como suspender essa obsessão? A questão é demoradamente estudada por Allan Kardec no capítulo 23 do Livro dos Médiuns da obsessão. Ele separa em 3 grandes grupos: a obsessão simples, a fascinação e a subjugação, ou aquela chamada possessão, que é um equívoco, e ele mesmo refere isso. Porque não há bem incorporação de espírito. O espírito não se incorpora no médium como a água entra dentro da garrafa. Há uma justa posição mental da entidade. Então, sim, a obsessão é perfeitamente possível por espírito desencarnado, tanto quanto por pessoas encarnadas. Eu conheço muito marido que obsedia mulher, mulher que obsedia marido, e filhos que obsediam pais e vice-versa. Então, isso é perfeitamente possível. E como evitar? Começar a usar a sensatez. A doutrina espírita é sedimentada na razão. Tudo aquilo que é irracional, é canhestro, é rude, a pessoa deve tomar certas cautelas. Então, diz o Espírito Erasto, no item 230 do 20º capítulo do Livro dos Médiuns, que é preferível rejeitar 9 verdades do que aceitar uma só mentira. Então, na medida em que a pessoa tenha dúvida, rejeite imediatamente e, naturalmente, faça o exame a posteriori para ter segurança da caminhada. Aí é mais fácil se livrar da obsessão. Reinaldo, eu gostaria que você fizesse uma ponte, se é que existe, entre a Bíblia, que tem tantos milhares de anos, e o Livro dos Espíritos, que teria proporcionalmente poucos anos. Bem, no Deuteronômio e nos Atos dos Apóstolos, existe lá uma proibição quanto ao espiritismo. Nós mesmo fomos constatar isso quando um pastor, amigo nosso, muito amigo por sinal, ele nos advertiu a respeito disso, que o espiritismo era uma doutrina abjurada pela igreja, que os profetantes não deveriam segui-la porque era proibida. Nós vamos ver, de fato, no Deuteronômio há uma menção a respeito, em Atos dos Apóstolos, outra menção. Mas eu sempre levo em consideração a seguinte questão racional. A Bíblia tem aproximadamente 6.500 anos. O Espiritismo completou 139 anos, a 18 de abril último. Como era possível que há 6.500 anos atrás a Bíblia pudesse proibir uma coisa que não existia? Terá certamente sido o maior fato mediúnico do qual eu tenho conhecimento. Bem, como já era esperado aqui, telefonemos aqui o que não falta, né? Tem aqui do Marcos do Jardim do Contorno, está perguntando aqui o seguinte: existem vários Dr. Fritz, inclusive um em nossa região. Ele quer saber o seguinte: em qual acreditar? Só que o senhor vai dar essa resposta daqui a pouquinho, porque nós vamos ao primeiro intervalo da Hora da Verdade de hoje com o Dr. Reinaldo Leite. 2 minutinhos e nós voltamos. Nove e 14. Nós seguimos aqui com a Hora da Verdade, esta noite entrevistando o advogado e médium, Dr. Reinaldo Leite. E a pergunta do bloco anterior, que é do Marcos, do Jardim do Contorno. Existem vários Dr. Fritz, inclusive um aqui em nossa região. Em qual acreditar, Dr. Reinaldo? Bem, é sempre preciso tomar muita cautela com as pessoas, os espíritos que utilizam o nome. Há um capítulo inteiro estudado por Allan Kardec da identidade dos espíritos no 20º capítulo, há pouco mencionado, do Livro dos Médiuns. Então, muita cautela com essa questão da identidade. Nós referimos na resposta anterior que não importa muito a identificação nominal do espírito, importa o conteúdo da mensagem. No caso do Dr. Adolf Fritz, é um caso de atuação tipicamente para as curas mediúnicas, muito mais afeitas à cirurgia mediúnica, onde há corte de órgãos e tudo mais, e é preciso tomar muita cautela. Nós, os espíritas, sugerimos sempre que a pessoa busque a medicina na Terra. Se Deus entendesse que só os médiuns deveriam resolver os problemas das patologias terrestres, não tinha criado com Hipócrates e Avicena e outros como Galeno, outros médicos da antiguidade, não haveria de ser criada a medicina na Terra. Então, primeiro esgotem-se todos os recursos da medicina terrestre. Na medida em que a medicina meneia a cabeça negativamente, porque chegou ao seu ponto limítrofe, justo buscar o médium que possa dar esta ou aquela orientação cirúrgica ou medicamentosa e tudo mais. No entanto, é preciso olhar bem. A senhora mesmo refere que há muitos Dr. Fritz na Terra. Sim, há muitos Reinaldo Leite por aí, eu conheço um lá em São Paulo e tudo mais, mas é preciso tomar muita cautela, porque o resultado pode ser desastroso. Cristina do bairro Cascatinha. Alguma notícia no mundo espiritual sobre Ayrton Senna? Bem,
A questão do Ayrton Senna é uma questão que nós temos que orar muito em favor dele, porque é uma personalidade que deixou uma vasta gama de atividades caritativas na Terra. O que eu sei a respeito dele é que ele está muito bem amparado, porque a folha de serviços dele no campo da caridade foi altamente enobrecida por ele. Ana Clara, perguntando aqui o seguinte: se quando as pessoas morrem, elas têm que passar pelo umbral, e quais seriam as exceções? Não, absolutamente. Há espíritos de escola na Terra, como Madre Teresa de Calcutá, quando desencarnar, Chico Xavier, o Papa João Paulo II, a Irmã Dulce, recentemente desencarnada, e outras personalidades de escola, que não é possível que passe por um local desse, tendo em vista a folha de serviços apresentada no circuito da caridade. Nem todos vão para o umbral, não. Doutor Reinaldo, não sei se mal entendi, mas pelo que da sua primeira resposta, pareceu-me que o senhor deu a entender que não existe possessão espiritual, quer dizer, que uma pessoa viva não pode ser possuída contra a sua vontade por um espírito desencarnado? Não, não é bem isso. Nós apenas referimos à questão da possessão, no sentido de que muita gente entende que possuir é possuído pelo demônio. A ideia é de que o demônio, ou o Satã, ou o diabo, envolve a pessoa e entra dentro do corpo dela, e ele é que toma a personalidade e tal. Assim como o Lobsang Rampa, por exemplo, o grande ocultista, escreveu uma obra entre os monges do Tibete, em que ele tinha a reencarnação dele encurtada por um problema de sofrimento e teria trocado o corpo dele por um de inglês que estava para desencarnar e tudo. A doutrina espírita não aceita esse tipo de coisa, muito menos a possessão nesse significado. Mas se nós entendemos a possessão no sentido de intercessão vibratória mediúnica, em que o espírito governa psicologicamente, mentalmente, a sua vítima, sim, isso é perfeitamente possível. Reinaldo, nos centros espíritas, os espíritos são evocados ou eles têm a manifestação espontânea ou voluntária? Odiernamente, a doutrina espírita, pelo avanço que tem, já dispensa a questão da evocação, salvo em casos muito especiais. Mas normalmente os espíritos são trazidos os espíritos necessitados, são trazidos pelos espíritos que trabalham na casa, os espíritos já que administram espiritualmente o ambiente, então trazem as entidades. As evocações são permitidas, embora há uma polêmica no meio espírita, na questão 369 do Consolador. Emmanuel, o benfeitor de Chico Xavier, e nosso também, recomenda que não se faça evocações. Mas, por outro lado, no capítulo 25 do Livro dos Médiuns, Allan Kardec aborda isso, inclusive ensinando como é que se faz a evocação. As evocações não são muito utilizadas, mas perfeitamente possíveis. Marco Antônio, do Centro, está perguntando aqui o seguinte: diz ele que tem uma filha de 11 anos e ela tem muitas visões. Uma das visões dela é sempre de uma mulher, e com isso ela fica muito assustada. Já chamou um senhor para poder analisar o fenômeno e disse que a filha dele é vidente. E está perguntando como é que ele resolve esse caso. Se a filha dele tem que desenvolver este lado ou se tem meio de dela parar de ter essas visões. A doutrina espírita não recomenda o desenvolvimento mediúnico de crianças que não têm ainda um patamar intelectual adequado para poder entender exatamente o fenômeno na sua pureza, na sua pulcritude. Mas claro que os fenômenos em crianças são naturais e não devem ser insuflados, devem ser encarados pelos pais com uma perfeita naturalidade. Com o tempo tende a esmaecer. No caso precípio aí, Maria Angélica, nossa mentora espiritual, está referindo que se trata de uma avoenga da família que está tentando amparar a criança porque tem uma ligação com ela de muito tempo. Então a ambientação da entidade é perfeitamente possível, plausível e altamente benéfica. Não deveria haver susto nenhum a respeito disso, porque é um espírito familiar e amigo. Luiz da Vila Nova, você acha que Nossa Senhora, Mãe de Jesus, foi um espírito medíocre que nada teve aqui na Terra? Muito pelo contrário. A Maria, Mãe de Jesus, é a nossa Mãe Santíssima. É a mulher por excelência, é a mãe por excelência. De modo nenhum. Ela teve a honra, certamente, de ser escolhida por Deus para trazer para nós o nosso modelo e guia chamado Jesus, conforme a questão 625 do Livro dos Espíritos. Marta, do bairro Santa Rosália. Quanto tempo um espírito leva para voltar e se comunicar com a gente? E se existe uma previsão? Muito difícil dizer isso, porque, primeiro, o calendário e o relógio do mundo espiritual é completamente diferente do nosso, então não há possibilidade. Lá, 1 minuto é um século é 1 minuto. Espíritos há que podem se comunicar rapidamente, já tive casos que eu apreciei de espírito estar no esquife, sendo planteado pela família e dando comunicação no cômodo seguinte, o que é coisa muito rara. E já há pessoas que já desencarnaram há séculos passados e nunca se comunicaram na Terra, porque ou levaram muita má ótica da Terra, ou porque sofreram muito, ou porque não tem técnica de manejar as forças psíquicas do médium. Então,
Depende muito do espírito, da ocasião e da oportunidade. Cristina do Centro, pede para o senhor falar aqui um pouco sobre o batismo entre os espíritos. A doutrina espírita não pratica batismos, não pratica casamentos ritualísticos, nada de ritual. O espiritismo é uma doutrina para dentro do ser humano e não faz nada para fora. Tudo que é ato exterior do culto, com quanto respeite, a doutrina espírita respeite, ela não pratica nada. Então não há batismo desse tipo. Márcia da Vila Cruz, quando a gente morre e se fica vários dias fechado dentro de um caixão, até despachar, até desprender o corpo, isso é doloroso? A gente vê o velório? Bem, se a pessoa estiver viva aí, sofrendo um problema de epilepsia, por exemplo, e ter uma morte, uma anóxia cerebral, depois uma morte, assim, que não é bem, a morte é apenas biológica e ainda há o sopro de vida, o sofrimento é atroz, porque muita gente às vezes é desenterrado e está virado no caixão ou com as unhas todas arrancadas tentando abrir a porta e tudo mais. Estando vivo, fisicamente falando, é horroroso. E espiritualmente também, para muitas entidades, é porque acompanham a própria putrefação do corpo. Esses espíritos normalmente são muito agarrados à massa organológica, biológica, em demasia, porque tem vaidade, porque tem lá a sua expressão corporal, e naturalmente sofrem horrivelmente. Precisam ser doutrinados e orientados para deixar lá o corpo alimentar outras vidas. Doutor Reinaldo, existe sintoma físico de mediunidade? Quer dizer, como é que uma pessoa que não tem a informação necessária, nem a elevação espiritual necessária, pode perceber algum sintoma de mediunidade? Bem, Allan Kardec estuda a questão no capítulo 14 do Livro dos Médiuns, logo no frontispício dá a definição que eu creio que seja a resposta ao Dr. Carvilho. Todo aquele que sinta num grau qualquer, a presença do espírito é por isso mesmo médium. E dizendo mais adiante que raras são as pessoas que não têm esta faculdade, ainda que em mais baixo grau. Existem dois grandes tipos de médium, o médium de efeitos intelectuais e os médios de efeitos físicos, como o Dr. Fritz, quando o médium recebe, ele atua fisicamente. E existem os efeitos intelectuais que são os intuitivos, os inspirados e tal, os psicógrafos não mecânicos. Então, todo aquele que sinta num grau qualquer, sentiu, então a pessoa sabe que tem uma outra expressão vibratória e tal. Isso envolve muito problema de equívoco e tal. Daí porque nós recomendamos o Centro Espírita e a Escola Mediúnica para aprendizado. Reinaldo, eventualmente, quando a gente se encontra em certas situações de dificuldade ou de aflição, a gente apela, oh meu Deus do céu, oh meu Senhor do Bonfim, ou um santo qualquer, ou meu pai, minha mãe, ou um irmão querido. Esses espíritos são ouvidos, porque eventualmente também, ou normalmente, existe um conforto que chega. Isso é efeito psicológico ou você tem realmente uma reciprocidade desse apelo? Allan Kardec diz que há 3 tipos de oração: louvar, pedir e agradecer. Quando nós sintonizamos com a deidade, sintonizamos com Deus, ou com Jesus, ou com o espírito evoluído da nossa preferência, que muitos titulam como santos, às vezes esse espírito não é tão santo assim, nem tem condições de atender nem o parente, nem o amigo. Mas não importa, a oração não se perde. Anjos do Senhor, potestades superiores, espíritos de escola, naturalmente vão ouvir a rogativa e certamente darão atendimento, ainda que em nome daquele que foi chamado, porque o princípio da caridade é universal, inclusive na vida espiritual. Então o atendimento será feito na medida de que a rogativa tem pertinência e a assistência vai fazer bem para a pessoa. Senão, não há atendimento rápido, momentâneo, não há. Reinaldo, outra pergunta aqui. Como identificar a manifestação dos espíritos? Como saber se é um ente querendo se corresponder ou um espírito necessitando de ajuda? Bem, para o estudioso da doutrina espírita, ele estará atento para isso, para poder observar o conteúdo da comunicação. Pelo conteúdo dela, seja na psicofonia, o espírito fala pela glote do médium, ou seja pela psicografia, ou pela vidência, clareaudiência, seja por que perceptibilidade seja, o doutrinador ou o estudioso deve ficar muito atento pelo conteúdo. Se o conteúdo é canhestro, é infantil, é volúvel, é claro que nós não vamos dar confiança e deixar para lá. Se ele tem evolução, tem necessidade, claro que nós vamos perceber pela fala dele e saber exatamente se estamos sendo enganados ou não. Nós estamos com 3 linhas aqui abertas hoje para o telespectador, pelo jeito que não está dando conta. Marlene, moradora do bairro Bortolã, como é que o senhor vê as curas, as operações espirituais à distância, feitas por muitos centros espíritas? Quem estuda a Gênese, no capítulo 14 e seguintes, a lei de fluidos, que Allan Kardec aborda, saberá que isso tudo é perfeitamente possível, mas não com tanta facilidade como muitos pretendem, não. Tudo tem uma técnica, uma mecânica que a lei de física nos ensina. Está se mexendo com eletromagnetismo, com fluidos altamente sensíveis.
É possível, sim, a vibração à distância, essa cura à distância, sim, mas é preciso que haja, primeiro, uma sintonia. A tomada tem que ser colocada no plugue para que a energia passe. Sem colocar, não há. Eu conheço passista rapidamente, eu conheço passista que dá o passe, vejo os fluidos sair das mãos do passista e o paciente não recebe porque ele não sintoniza. Ou não vai com a cara de quem está dando passe nele ou coisa desse tipo. Assim é a cura à distância. Se a pessoa se deita lá e está ligada em outra coisa, dificilmente vai ter um resultado. Lembrando mais uma vez aí que o Dr. Reinaldo vai estar amanhã no Centro Espírita Deus e Caridade a partir das 9 horas da manhã. Leonardo do bairro Marçal Santos. Qual é a posição da doutrina espírita com relação ao aborto? E ele pergunta também se o senhor fez uma boa viagem até aqui, Poços. Fiz muito boa viagem, graças a Deus, e muito obrigado pela atenção. E o aborto é um ato nefando para a doutrina espírita, à exceção do aborto privilegiado. Apenas no único caso é possível o aborto e permitido, assim pelas nossas leis penais também, que é quando há perigo de vida entre a mãe e o feto. Aí é preferível que se faça a ablação do feto, que tem uma nova possibilidade de reencarnar pela mesma mãe, do que a mãe, que é a matriz, e aí, se ela for ceifada, não terá condições da procriação. De resto, o aborto é crime nefando e ninguém tem o direito de colocar a mão na vida daquele que está reencarnando. A senhorita está perguntando aqui o seguinte: se todos nós ficamos no umbral, né, que é o purgatório para os católicos, antes de ir para alguma colônia da cidade espiritual, se todos ficam no umbral. Não, nem todos não, muita gente não. Tem espíritos altamente evoluídos aí que tem uma ficha de trabalho muito grande e passam rapidamente pelo umbral sem nem dar uma olhadinha, não. O apóstolo Paulo falava do sétimo céu. Ele foi um dos maiores pregadores da antiguidade, nós conhecemos o cristianismo por causa dele, e certamente ele não, se passou pelo umbral, passou muito rápido. O senhor responder depois do intervalo, que nós vamos tomar um cafezinho e um pouco d'água aqui. Porque todos os médiuns que trabalham com o Dr. Fritz morrem em acidentes trágicos. 2 minutinhos e nós voltamos aqui com o Hora da Verdade. Até já. Perguntas de nível. Estamos aqui agora no terceiro bloco, nessa entrevista com o médium espírita Reinaldo Leite. Eu já vou avisando aí as perguntas que infelizmente não foram possíveis serem respondidas aqui no programa. As pessoas interessadas podem amanhã no Centro Espírita Deus e Caridade a partir das 9 horas da manhã, que o Dr. Reinaldo vai estar lá e vai responder com muito carinho essas perguntas aí. O Centro Espírita fica ali na Rua da Saudade, número 95. E agora a pergunta do bloco anterior: por que os médios que trabalham com o Dr. Fritz morrem em acidentes trágicos? Bem, a mediunidade é uma expressão parafísica ou psicofísica. Ela é utilizada pelos espíritos segundo o campo de afinidade do médium. Mas isso não dá direito do médium não se preparar para a tarefa da qual ele está investido. O assédio dos médiums é muito intenso. Quanto mais nós tenhamos uma certa projeção no meio societário, no estado mesológico em que vivamos, certamente que o assédio das potestades negativas se farão mais presentes, naturalmente, tendo em vista o grau vibratório do nosso planeta. Então, o médium de cura, ele precisa ter um estudo de profundidade, ele precisa vigiar e orar constantemente, precisa estar num preparo muito grande para poder se investir nessa tarefa de amor. E os médios que têm trabalhado com o Dr. Fritz, os que eu conheci, como o Zé Arigó e o nosso Dr. Edson Cavalcante de Queiroz, tiveram mortes trágicas e problemas graves em relação à vida. Mas não é só com o Dr. Fritz, não conheço outros aí, lá em Aquidauana, por exemplo, em Goiânia, médios que sofreram horrores. Um deles foi tipicamente assassinado por abelhas assassinas e coisas desse tipo. As vibrações são altamente problemáticas. É preciso sempre vigiar e orar constantemente e se preparar, porque claro que no caminho sempre há as armadilhas. Eu não precisa nem dizer que o Edenil e o Dr. José Carlos vão receber cachê hoje, né? Hoje nós vamos distribuir o cachê para os telespectadores aqui. Gustavo do Conjunto Habitacional. Se bem entendi, uma pessoa orgulhosa, vaidosa ou muito apegada à matéria sofre mais ao desencarnar. É verdade? Às vezes não. Enquanto ela não tiver consciência de que ela é orgulhosa e vaidosa, não. Na medida que lhe vem a consciência, começa o sofrimento. Quando vem a hora do despertar do espírito, aí sim ele começa a fazer uma reciclagem de vida, uma retrogradação mental, e aí ele começa a ter problemas graves, porque ele começa a ver com os olhos do espírito o quanto ele se equivocou, quanto o equívoco levou a debacles financeiras, a problemas fisiológicos, a desequilíbrios familiares e amigos e tal. Então, sim, quando vem essa conscientização, aí sim, o sofrimento moral é o mais difícil de suportar. Marisa da Vila Nova, uma pessoa que é assassinada, se estava já marcado no destino dessa pessoa?
De jeito nenhum. Ninguém está fadado a ser assassinado, a suicidar-se ou colocar fogo num prédio. Existem as tendências. A pessoa que comete suicídio no passado, às vezes vem com a tendência, porque fica isto clichêsado, fica personificado no seu espírito e vem a tendência natural naquela faixa de idade, naquele estágio etário, a ideia do suicídio, que é insuflado por espíritos obsessores que querem pôr a pessoa a perder. Mas que isso está no programa dela, absolutamente. A pessoa não tem nada de que se matar o outro nem nada, que é isso. Reinaldo, está havendo até uma grande preocupação da Igreja Católica por conta da corrida, né, no apelo espírita, mais na linha de Umbanda. Eu gostaria que você fizesse uma comparação, o bandista, essa histeria que existe às vezes, com o kardecismo. Bem, como aconteceu com a Bíblia, na questão da proibição do espiritismo, nós temos na Umbanda, que vem das confrarias egípcias, um grande respeito, um profundo respeito. É lastimável que no Ocidente, muita gente ainda não sabe exatamente aplicar os postulados de Umbanda, que eu tenho um certo conhecimento. Mas a Umbanda não tem nada a ver com a doutrina espírita. A Umbanda é muito mais secular na velhice do tempo do que o espiritismo. O espiritismo é jovem, só tem 139 anos, é uma ciência filosófica e de moral religiosa. E não tem nada a ver com o espiritismo. Se alguém confunde Umbanda com espiritismo é porque não conhece nenhuma coisa nem outra. A Umbanda já existia e o espiritismo veio muito depois. Aliás, a palavra espiritismo foi criada por Allan Kardec, conforme se lê no capítulo 1 da introdução do Livro dos Espíritos. A palavra não existia ao tempo da Umbanda. Então, colocar tenda espírita de Umbanda é um equívoco danado, porque a palavra espírita é só do espiritismo. Diga uma coisa, doutor Reinaldo. Qual é a figura do anjo da guarda, entre aspas, no espiritismo? Bem, para nós, o anjo da guarda, o espírito guia, o bom gênio, é uma entidade espiritual que se afeiçoa por nós e toma sobre si o encargo, por toda a nossa vida terrena ou por uma parte dela, o encargo de nos educar, de nos dirigir, nos amparar, sem interferir no nosso livre-arbítrio. Sempre o nosso livre-arbítrio é profundamente respeitado. Então, nesse caso, poderíamos sinonimizar o benfeitor espiritual como o nosso anjo da guarda. Uma pergunta aqui da Sônia, lá do Jardim dos Estados. O que o Dr. Reinaldo achou da palestra na Loja Maçônica Estrela Caldense, palestra que foi feita em Poços de Caldas, e qual é a relação entre a doutrina maçônica e a doutrina espírita? Bem, nós tivemos muita fania de estarmos na Loja Maçônica Estrela Caldense, como já pregamos em outras lojas e pregamos em muitos lugares neutros. Tivemos muita alegria de ali estar, fizemos novos amigos, foi muito bom para nós. E na maçonaria, como é uma agremiação perfeitamente universalista e é profundamente espiritualista, certamente no seu seio haverão os membros que professam a doutrina espírita. Não há nenhuma relação, a não ser no campo da caridade, da igualdade, da fraternidade, que é dístico tão igual quanto a da doutrina espírita. Há, inclusive, especulação de que Allan Kardec teria participado de loja maçônica. Roberto, do Centro, de que maneira o senhor explica a teoria da reencarnação, se a população vem crescendo cada vez mais? Bem, nós temos que confiar numa suprema inteligência do universo, conforme a primeira pergunta feita por Allan Kardec no Livro dos Espíritos. O que é Deus? Veja que ele não perguntou quem é, não personificou. Perguntou o que é. E a resposta veio como suprema inteligência do universo, causa primeira de todas as coisas. Bem, essa suprema inteligência, que eu chamo de Deus, certamente sabe exatamente aonde deve colocar mais gente ou menos gente, porque essa potestade controla tudo na Terra, na natureza. Então, que não haja preocupação de que, de repente, vai haver superpopulação neste ou naquele local. Claro que o ser encarnado tem o livre-arbítrio de atração para a faixa societária, de se buscar ficar mais junto do seu semelhante e tudo mais. Mas isso é uma questão de livre-arbítrio que, com o tempo, a inteligência virá e o homem saberá palmilhar melhor a sua área terrestre. A pergunta vem lá da Cascatinha, do José. Está perguntando que é o seguinte: uma pessoa que está na cama há vários anos, doente e inválida, e tem medo de morrer, o que se pode fazer por essa pessoa? Bem, a tanatofobia, hoje modernamente estudada pela doutora Elizabeth Kübler-Ross e outros estudiosos nessa questão, naturalmente se criou na mente das pessoas o terror mortis, né? As pessoas têm horror à morte, porque se criou que vai ficar no escuro, que vai ficar cego, vai ficar com o olho aberto e o inferno virá. Então criou-se tanta coisa, desde o concílio de Nantes, do Edito de Milão e tantas outras coisas mais, que as pessoas, claro, ficam apavoradas em relação à morte. A doutrina espírita, através de Allan Kardec, matou a morte. Não há morte, nós sabemos que a consciência prossegue, apenas vamos desvestir o corpo de carne, a quem vamos naturalmente chorar da emoção da saudade da partida, quando utilizamos bem o nosso organismo, mas nada desse negócio de ter terror da morte, porque a morte, no sentido que muita gente entende, não existe.
A Fátima do bairro Santa Ângela. Eu gostaria de saber aqui a sua opinião a respeito da doação de órgãos, a opinião da doutrina espírita a respeito da doação de órgãos. Ato de supremacia de caridade, ato de humanidade tremenda, desde que a pessoa se prepare para doar e o doador também se prepare psicologicamente para receber, para que não haja rejeição. Em não havendo isso e havendo animosidade, preconceito de cor, de raça, religião, posição social, sim, vai criar problemas. Mas é ato de supremacia humanitária, profunda caridade, como nos ensina o 15º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Reinaldo, um amigo meu comentou há pouco que no mundo existiriam cerca de 24 bilhões de almas. Onde é que estão essas almas, esses espíritos todos? Tem tão pouca gente. Eu não sei como é que ele conseguiu contar isso, né? Porque uma vez uma pessoa disse para outra, um espírita, disse para outro frequentador do centro: olha, você está aí com 3.100 obsessores e tal. Eu não sei como dá tempo de contar, porque o espírito é uma fagulha, é luz, é uma coisa tão rápida que eu não sei como uma pessoa consegue contar. Em todo caso, essa matemática eu respeito, mas fico meio com o pé atrás. Ele deve ter sabido que nós vamos receber um mágico aqui na próxima entrevista, deve ter feito alguma associação, né, Galvão? O mágico talvez tenha condições de explicar. Parecida. Eu não sei contar essa estatística, não. Pergunta que vem lá da Isabel, que reside no centro. Quando vemos um vulto ao nosso redor, o que quer dizer isto? Diz ela que vê muitos vultos aí ao redor dela. Presença de espíritos desencarnados na nossa faixa. Nós aqui no estúdio estamos com várias entidades presentes e, naturalmente, são alguns aparecendo como vultos. São espíritos amigos que vêm aí nos abraçar ou vêm para buscar alguma coisa. É possível que venha algum para perturbar a nossa vida? Sim, o espírito pode ser perturbador. Capítulo 23 do Livro dos Médiuns, da obsessão. Sim, existem espíritos perturbadores que vêm zombeteiros, que vêm gozar com a nossa cara. Precisa ter vigilância. A Gisela, lá do bairro Marçal Santos, está perguntando: eu gostaria de saber a sua opinião a respeito do suicídio. Outro absurdo: se a pessoa crê que ela vai resolver o problema dela pela porta adusta do suicídio, se equivoca, porque aí ela vai encontrar o inferno total. Mesmo porque se ela tem que morrer com 80 anos e se mata aos 40, ela vai ficar na simbiose matéria e espírito durante 40 anos, sofrendo horrores, para depois começar uma etapa reencarnatória de muita dor. O suicídio, para a pessoa que pensa que vai matar a vida, está equivocado. Maria, do bairro Bortolã, gostaria que o senhor explicasse sobre a mediunidade sensitiva. Bem, a mediunidade já é sensitiva e a palavra é pleonasmo. Sem o animismo, sem a sensibilidade, não há mediunidade. Então, não vejo senão sinonímia de uma palavra a outra. Já o Tadeu, gostaria que o senhor falasse aqui a respeito da eutanásia e também da cremação. A eutanásia é a chamada morte piedosa, o que é outro absurdo do homem. O homem gosta de brincar de Deus e depois arruma problema no mundo espiritual para sofrer. Aí que vem o tal do umbral interior, que é problema. Ninguém tem o direito de ceifar a vida de ninguém. Por mais sofrimento que o médico entenda que tem, ninguém pode mexer com a vida. A vida é patrimônio divino. E porque é patrimônio divino, só a Deus compete administrar quanto à vida. Em relação à cremação, é um ato que pode ser feito perfeitamente, a doutrina espírita entende que é um ato de higiene, um ato de preferência da família. Mas espera e pede e roga, suplica, que se esperem pelo menos 72 horas do nosso relógio para que haja o desligamento total do espírito. Senão, sob pena de ele sofrer todos os rigores da queimação e ter problema de loucura depois. A Zilda, da Rua São Paulo. Se uma pessoa morre de câncer e sofre muito, se ela continua sofrendo depois de morta, e se essa dor que ela sofreu aqui virtude do câncer, se é o resgate de dívida do passado. Bem, nós somos montados de três etapas: espírito, perispírito e corpo. Naturalmente que tudo que acontece com o corpo, o perispírito também recebe as descargas vibratórias. Se a pessoa desencarnada não é muito evoluída para poder se desvencilhar dos fluidos vibratórios que ficam irradiando contra ela, certo que ela vai sofrer ainda as dores do câncer no mundo espiritual e vão se esmaecendo ao longo do tempo. Mas o espírito, que se tiver compreensão, ainda que encarnado, ele vai neutralizando toda a enfermidade, que quando passa para o mundo espiritual, ele já deixa no corpo todas as sequelas da patologia e vai incólume para a vida espiritual. Reinaldo, quem são os exilados da capela? Bom, segundo os estudiosos, como o comandante Edgar Armond e Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, dizem que é uma constelação do cocheiro, de espíritos de certa evolução, que faliram muito e a deidade resolveu, naturalmente, transmigrá-los para outros planetas. E alguns deles estariam aqui reencarnados para poder evoluir e tudo mais. Há alguns, como Daniken, que escreveu aí os extraterrestres na Terra, livros aí a respeito disso, e muitos estudiosos dizem que
Essas terrestres nada mais seriam do que capelinos aqui que estariam reencarnados ou estariam vindo de outros planetas para visitar o nosso. Especulações só. Mas o que sabemos é que são espíritos que vieram ajudar a montar a Terra humanamente. Uma pergunta do telespectador Messias. Ele perdeu a esposa há 8 dias e está perguntando para o senhor o seguinte: ele disse que até agora não conseguiu parar de chorar. E se ele está prejudicando com o choro a sua esposa? Bom, segundo me diz Maria Angélica, o sofrimento da sua senhora foi bastante atroz. O expurgo dela foi muito doloroso, mas ela está relativamente calma no mundo espiritual porque foi-lhe aplicada uma sonoterapia de muita urgência e rapidez. Ela deverá dormir, pelo nosso calendário, mais ou menos uns 8 a 12 meses aproximadamente. Então a sua lágrima não estará afetando a ela. Mas, por favor, o senhor chore a lágrima da saudade, mas jamais a lágrima da revolta. A respeito da doação de órgãos, aqui a pergunta da Olga do Centro: se existe uma morte cerebral ou uma morte cardíaca, e quando é que ela deve doar os seus órgãos? Bem, há uma vexata question aí de novo, é uma questão controvertida outra vez, porque a morte cerebral às vezes não é a morte cardíaca e vice-versa. Então os espíritos dizem que nós temos que fazer o preparo para doar certos órgãos, porque certos órgãos tem que tirar enquanto a pessoa está com o animus vitae, está animada de vida. Ainda que com a morte cerebral e não há processo de volta para a vida comum, a pessoa voltar ao seu próprio reequilíbrio. Então, nesses casos, as pessoas têm que tirar o órgão, determinados órgãos, não entendo muito disso, não sou médico, mas determinados órgãos que ainda estão com o fluido vibratório da vida da pessoa. Então, os espíritos têm recomendado, quanto a isso, o preparo vibratório do doador e do donatário, na medida do possível. Por enquanto, eu sei que há especulação, há médicos que, no afã de curar, vão lá e fazem a ablação organológica desse para passar para aquele e tudo mais. Tudo isso ainda está em começo. A doação de órgãos ainda é ramo da ciência médica, perfeitamente imberbe, perfeitamente criança aqui. Virão muitas outras coisas, inclusive o próprio avanço da plasticidade industrial para poder coibir esses tipos de equívocos. Uma pergunta para o senhor responder no próximo bloco, porque nós vamos ao último intervalo do programa. É da Helena, lá do Jardim Novo Mundo. O marido dela faleceu há 15 dias e ela pergunta se há possibilidade de um contato com o seu espírito. 2 minutinhos e nós voltamos com o Hora da Verdade no seu último bloco. De volta aqui com o Hora da Verdade, nessa entrevista com o médium espírita Reinaldo Leite. E infelizmente já vamos solicitando aos telespectadores aí que as perguntas não vão poder ser feitas, as muitas que estão aqui e naturalmente outras que alguém queira fazer. Mas lembramos que amanhã o Dr. Reinaldo Leite vai estar no Centro Espírita Deus Caridade a partir das 9 horas da manhã. Perguntinha da Helena do Jardim Novo Mundo. O marido dela faleceu há 15 dias e ela pergunta se há possibilidade de um contato com o seu espírito. Bem, possibilidade com o espírito há, mas não há possibilidade de comunicação. O seu esposo não tinha qualquer ligação técnica com a comunicação espírita no sentido mais elevado da expressão. Então, Maria Angélica me disse que a possibilidade da comunicação virá, não como a senhora imagina, através do médium, nada. Vai haver uma possibilidade a breve tempo, mais ou menos daqui 8 meses e meio, mais ou menos, a senhora deverá ser desdobrada do seu corpo e ser levada por uma familiar sua no ambiente hospitalar onde ele se encontra. São Paulo do Conjunto Habitacional. Dizer que vê na Bíblia Sagrada que não existe nenhum meio de comunicação entre vivos e os mortos. Essa passagem está no livro do Evangelho, quando fala sobre a passagem do rico e Lázaro. Sim, é verdade que não há comunicação com os mortos, mas o Espiritismo não lida com mortos, lida com vivos. A personalidade prossegue. Enquanto respeitemos a maneira como a Bíblia expressa determinadas condições em relação à ciência espírita, se vê que o Espiritismo não existia àquela época com a excessitude que existe hoje. Então, conquanto nós respeitemos a opinião do nosso amigo, que segue os ditames do livro sagrado, a Bíblia, que nós também seguimos com a ótica da razão, nós sabemos piamente que quem se comunica conosco são perfeitamente vivos, não há mortos. Os mortos, de fato, não se comunicam com ninguém. No programa passado, o Dr. Reinaldo Leite foi até pego de surpresa aqui, nós solicitamos que ele fizesse aqui uma mensagem psicografada e na oportunidade nos emocionou a todos. Com uma mensagem psicografada que veio do nosso tão querido Emílio Manso, o ex-presidente da Associação Mineira de Imprensa. Nós vamos agora solicitar ao Dr. Reinaldo Leite que, através da sua entidade, Maria Angélica,
faça uma mensagem psicografada aqui ao vivo para os telespectadores da TV Postos. Seria possível, doutor? Vamos tentar. O telefone toca do lado de lá, nem sempre é possível, mas vamos ver. Nós estamos entrevistando, no Hora da Verdade desta noite, o advogado e médium espírita Dr. Reinaldo Leite, que amanhã estará a partir das 9 horas no Centro Espírita Deus e Caridade, na Rua da Saudade, número 95, proferindo uma palestra e da qual você poderá participar. Lá haverá, inclusive, almoço e com renda revertida para o Centro Espírita Deus e Caridade. Dr. Reinaldo Leite está agora, através da sua entidade Maria Angélica, psicografando uma mensagem ao vivo aqui no programa A Hora da Verdade. Programa que tem uma audiência extraordinária e que tivemos aí uma participação por telefone realmente muito acima daquilo que nós poderíamos fazer de perguntas aqui no programa. E é por isso que nós solicitamos a essas pessoas que ligaram para a Telepostos que, se possível, dê uma chegada amanhã no Centro Espírita Deus e Caridade, que o Dr. Reinaldo Leite vai atendê-las com um maior carinho. O Reinaldo Leite que embarca no próximo dia 17 de junho para a Europa, onde vai fazer palestras na França, na Espanha, na Noruega e inclusive lançar 3 de seus livros já na versão do inglês. Está sendo então psicografada aí ao vivo uma mensagem e nós vamos fazer a leitura aqui logo após. Tem aqui também um recado da Glória, que reside no centro, que está cumprimentando o Dr. José Carlos de Paiva Cartilho pela sua brilhante participação no programa e solicitando até que a produção do programa convide mais vezes o Dr. José Carlos para participar conosco aqui. Dr. Reinaldo Leite, que é autor aqui de inúmeros livros, o Respingo de Luz, que é da entidade Maria Angélica, Auxílios Vivenciais e também Respostas Espíritas, volume 1 e 2. Tem mais um outro livro aqui que é Verdades Eternas, e mais um aqui, Vivências de Vida. E tem inclusive fitas em vídeo sobre suas palestras e também, quem quiser ouvir aqui, ensinamentos à luz da doutrina espírita em fita cassete. O Reinaldo Leite prossegue aí psicografando uma mensagem aqui no programa Hora da Verdade ao vivo. Realmente um programa de muita emoção, uma coisa muito bonita que nós fazemos aqui e que teve tanta repercussão no programa que nós fizemos aqui, na entrevista que fizemos com ele no ano passado. Mas o programa foi reprisado várias vezes atendendo a solicitação aí dos telespectadores. Deixa eu ler aqui alguma mensagem do livro Respingos de Luz, que é do Dr. Reinaldo Leite. O registro intelectual de conhecimentos conduz à sabedoria, à verdade prognosticada pelo Mestre Jesus. É, sem sombra de dúvida, no fanal educativo espírita que o intelecto, pelo escopo do estudo, terá o brilho libertador que o homem necessita para o conhecimento e o controle de si mesmo. Outra mensagem aqui, contida nesse mesmo livro. Sem embargo, são muitos os combalidos, os exaustos, nas penatizadas reencarnações, sempre renovadas, porque sem essa justiça, a remissão é impossível.
Dr. José Carlos de Paiva Cartilho está dando também a sua colaboração aí, enquanto o Dr. Reinaldo Leite recebe através da sua entidade, a Maria Angélica, uma mensagem psicografada. Ao vivo aqui no programa Hora da Verdade pela TV Postos. Nós agradecemos também os telefonemas que recebemos aí de toda a região. Campestre, Boteiros, Cabo Verde, Machado, Poço Fundo. Todo mundo aí assistindo a Hora da Verdade nesse programa realmente muito emocionante. Reflexões. Demarca em ti os limites do teu livre-arbítrio, a fim de que não venhas a sofrer pelos efeitos do determinismo. Atenta para a vida em torno a ti, que estuda em Deus sempre. A dor é o fruto do ato refletido, que dá nascedor ao abuso. Portanto, busca a verdade no caminho de Jesus e terás vida, e vida em abundância. Se estagias no solo terrestre, faz-o na vereda do bem. Verás no exemplo de muitos que a benéfica semeadura sempre resulta a paz de espírito por colheita. Se há muito para aprender, outro tanto há por executar. Fazendo na expressão do amor incondicional que o Cristo Jesus exemplificou, o efeito será a paz. Está aqui na página 13 de mais um livro de autoria do Dr. Reinaldo Leite, Veredas Eternas. E a mensagem já foi psicografada e nós vamos agora solicitar ao Dr. Reinaldo Leite, que teria condições, naturalmente, de ler a mensagem que foi psicografada através da sua entidade, Maria Angélica. Podemos? Já? Amigos e irmãos em Cristo, que Ele nos abençoe. Roguei a Emílio a possibilidade da manifestação emocionada, junto com ele e com o nosso amigo dileto, Dr. Nelson Paiva, e o nosso professor José ou João Justino, não sei se é José ou João, Justino Pinheiro Chagas, que com o nosso Dr. Cardilo chora na emoção do momento e orgulhoso do filho amado. Falo aos meus irmãos mineiros da minha alegria de ter servido nessa poços de tanta caridade por caudas de amor. Seguimos trabalhando agora mais e melhor, porque nos ampliamos na universalidade do amor em Jesus. Sejamos e sigamos unidos para que a terra abrevie-se no seu fanal de paraíso. Do irmão saudoso que teve a honra de vestir a batina tão negra quanto a sua pele carnal, mas que se branqueou em Jesus. Padre Vitor, servo de Jesus. Aí a mensagem psicografada ao vivo aqui no programa Hora da Verdade pelo Dr. Reinaldo Leite, através da sua entidade, Maria Angélica. E eu lembro mais uma vez que o Dr. Reinaldo Leite vai estar amanhã, a partir das 9 horas, no Centro Espírita Deus e Caridade, ali na Rua da Saudade, número 95. Antes de encerrarmos o programa, eu gostaria de deixar aqui uma palavra final desse nosso entrevistado, para que ele faça aí uma explanação a respeito daquilo que ele gostaria da mensagem que ele gostaria de passar para os nossos telespectadores. Bom, eu creio que o Padre Vitor já deve ter dito tudo aquilo que provavelmente nós nem teríamos condições, dada a emoção, de dizer. Mas tenho muita honra de aqui estar, agradecendo naturalmente a atenção dos nossos irmãos e a paciência dos nossos entrevistadores, e naturalmente contando com a vossa compreensão quanto aos limites nossos em matéria da ciência, da filosofia e da religião espírita, prometendo certamente, como sempre faço para mim mesmo, de estudar mais e melhor. Mas a mensagem de amor que a doutrina espírita oferece é de que a melhor encarnação que temos é essa. A melhor época de se viver na Terra é esse tempo. Eu, como disse na outra entrevista, repito novamente, nunca houve tanto amor na Terra como nos dias modernos, nos dias que vivemos. Amor guardado. Desguardemos o amor, tiremos-nos da gaveta
das gavetas e dos armários da nossa psique e coloquemos para fora. Não tenhamos medo de amar. É importante pensar e saber que nós temos que amar amando-nos. Eu preciso ter para dar. Amor eu tenho que ter por mim para dar às pessoas. A exigência de ser amado é consequência secundária que o tempo e a compreensão dará. No momento, amar-se em nome de Jesus, para mais amar, é que é importante. Jesus abençoe a todos e muito obrigado. Nós é que agradecemos aqui a presença do Dr. Reinaldo Leite. Vamos guardar com muito carinho e também está aqui à disposição dos telespectadores a mensagem que foi recebida através do Padre Vitor e psicografada aqui ao vivo no programa Hora da Verdade. Nosso muito obrigado a todo o pessoal que acompanha o Dr. Reinaldo Leite e também ao Dr. José Carlos Paiva de Cadilho e ao Adenil Melo de Brito. Nós vamos encerrando o programa de hoje, prometendo voltar na próxima terça-feira. Vocês fiquem agora com o Jornal da Cultura. Boa noite e até a semana que vem.